É um momento de muito privilégio nosso de tê-lo para contar um pouco da história da sua presença no agronegócio, no Manga Larga Machador de uma maneira geral, na equinocultura, e falar do sucesso absoluto que a gente nota, que é nítido, na verdade, né, que a gente nota no seu resultado de trabalho como selecionador e como o cara que faz hoje o Manga Larga Machador de Machado de Cara com excelência. Obrigado, pastor. Marcos, eu quero agradecer a todos que estão assistindo, né? E um prazer falar com esse pessoal todo que é companheiro nosso e criador, né? E usuário, que assistem a esses espetáculos de conversa que você produz aqui e outros colegas seus fazem. Não tenho o hábito de participar dessas coisas, mas conversar sobre cavalo é uma coisa que me dá muito prazer e onde eu aprendo muito. Aprendo com quem está aqui, aprendo com quem está fora, que vai opinar, que vai sugerir. E quem me deu o privilégio de receber lá na fazenda, principalmente aqui em Gravatá, que é mais perto, é sempre uma conversa boa. Né? E eu sou muito mais conversador do que vendedor. Eu sou um bom comerciante, mas sou um bom conversador. Então, espero que essa avaliação positiva que eu tenho da minha conversa seja partilhada por quem vai participar e quem vai assistir. E eu quero dizer aqui que eu sou muito seu fã, viu? Eu lembro eu pequeno, numa visita com meu pai lá na sua casa, você me recebeu de braços abertos, conversou bastante, explicou, falou um pouco do que era o cavalo para você, lembro que foi naquela salinha, você abriu 300 livros, compartilhou bastante experiência. Que bom. Isso foi uma coisa muito marcante. Eu quero dizer que eu sou realmente seu fã como criador, como pessoa. Você é um cara que faz diferença para a marcha picada e para o cavalo, do modo geral. Viu? E seja bem-vindo e espero que esse papo seja muito bacana entre nós aqui, viu? E é um prazer enorme de receber aqui, viu? Espero que eu consiga ajudar. De verdade. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom demais e também agradecer porque você foi a peça fundamental para a marcha picada estar onde está hoje em dia, né? Eu comentei no programa anterior que a gente fez a primeira exposição com os animais de marcha picada em São Bento do Una em 2001. Eu lembro até que o Dr. Zé Nivaldo, que estava lá, e foi muito proveitoso. Foi aí que começou a surgir os animais de marcha picada. Daí em diante foi que a gente começou a criação mesmo de marcha picada. Sempre criou uns animais de sela, teve um irmão Lino, que foi para a Manga Larga, e depois uns animais registrados. Daí em diante começou a aparecer mais animais registrados e aí ter participado nas competições, nas discussões. Isso aí, Pio. Vamos primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou iniciar com uma pergunta. Eu queria saber como é que você iniciou a criar. Agora, desde sempre eu sei a cultura da cana-de-açúcar, desde seu pai, sua avó, enfim. Essa história Pernambuco conhece, sem dúvida nenhuma. Mas como é que você começou a querer criar, fazer o criatório da cavalo focado na marcha picada, que isso realmente é um marco importante? Olha, primeiro eu sou agrônomo. Eu já tive uma formação. Lembro que quando eu decidi fazer agronomia, eu desejava fazer veterinária. Mas meu irmão Zé Carlos, que era deputado na época, meu pai havia morrido, estamos falando de eu ter 16 anos, 17, e Zé Carlos não havia o curso de zootecnia. Quando eu entrei na Rural, 2 anos depois iniciou-se o curso de zootecnia, mas eu já estava no segundo de agronomia e decidi caminhar até o fim com a agronomia, sempre voltado para a zootecnia. Tivemos fazendas, tivemos o tempo todo na nossa vida, meu pai, de meus irmãos, todos meus irmãos tiveram, então, Zé Carlos não teve, mas Fernando, Sérgio, eu tivemos fazendas próprias. Zé Carlos destinou-se sua vida política e por aí foi. Mas também gostava muito do agro e nós tivemos associativamente um engenho e uma fazenda que meu pai nos deixou. Eu tenho uma fotografia na minha fazenda em Gravatá, que sou eu montado em um cavalo preto com uma roseta de premiação, que eu não lembro que era, devia ter uns 12 anos, meu pai expondo o cavalo, meu pai era deputado na época, com o secretário da Agricultura, Antiógenes Ferreira, e com o presidente do DPA, o diretor da DPA, que era a figura maior dessas expulsões no passado. Com essa fotografia eu fazia muita inveja a Sérgio Guerra, que ele dizia, olha, eu mexo com o cavalo antes de você começar a criar. Em 1976, Sérgio começou a criar.
e me pediu para ir ao sul comprar um cavalo para ele. E eu visitei, indicado por ele, ao doutor Bolivar Andrade, fui na Passatempo e comprei 2 cavalos. Lorde de Passatempo e o outro eu acho que era Oásis, não me lembro com certeza. Ô, Pio, mas com essa mentalidade, já era uma mentalidade de criação? Eu não era nada, eu fui comprar um cavalo para meu irmão. Você até então não criava nada? Eu criava gado. Entendi. Né? E Sérgio, então, comprou esse cavalo e começou a criar. Sérgio era economista, sabíamos passear de cavalo, como eu sabia passear de cavalo. Fui atrás de comprar cavalos para ele passear. Ele ainda criava no engenho do meu pai, que era em Vicência, um burro. E já trouxe um peão, que era um tratador de cavalo, que trabalhava no jockey, porque não havia essa cultura ainda. Então ele tirou um tratadorzinho, que não me lembro o nome dele, que trabalhava no jockey. E foi trabalhar com ele, e Nenê já era casada com o Sérgio, e também gostava de criação, Dona Débora, Nenê. Foi uma pessoa muito importante na criação de Sérgio, de cavalos de Sérgio. E aí Sérgio começou em 76. Quando foi em 98, ele me procurou e disse: rapaz, por que você não cria cavalos? Eu tinha umas 4 éguas na fazenda de pedra para fazer cavalos de sela, e ele disse: por que você não produz os animais de marcha picada? Porque ele tinha um mercado alemão muito grande, que ele cultivou um tempão, e já não tinha mais cavalo de marcha picada na tropa dele, já estava com dificuldade de encontrar. Estamos falando em 98. No início, a tropa dele toda era Herdade, Angaí, Bela Cruz, essas éguas famosas que você conheceu, Marco. E ele produzia muita picada, ele mandava o caminhão levar éguas para cruzar com Herdade, Cadillac, porque não tinha esse tipo de cobertura. O caminhão era para cima e para baixo, fazendo coberturas lá em Minas Gerais. E na época eu usava Herdade, Passatempo, essas éguas, essa tropa antiga. Depois ele introduziu o Abaíba, com um cavalo, Galaú, que ele teve antes disso, que era muito o cavalo Abaíba, do Rio de Janeiro. Depois veio com o moleque Tabatinga. Né? Depois veio durante muitos anos, depois de moleque, um filho de moleque, o Pujuca Galeira, neto e moleque. E depois aí trouxe. Aí foi quando ele trouxe um bocado de cavalo Abaíba, Iago, Laio, Rima Apogeu, cada um pior do que o outro. Né? Não deixou nada. Desmanchou o que tinha de marcha na tropa de Sérgio Guerra. Porque tanto Tabatinga como o Tabatinga como os Abaíba estragaram a marcha da tropa de Sérgio, que era genuína e antiga. E dava batida e dava picada, dava os dois. Não é? Sim, com certeza. Dependia como você conduzia o indivíduo, como era antigamente. Então, depois, quando o Favacho Único apareceu, foi resgatar as genéticas de marcha de qualidade na tropa de Sérgio. E causou, ainda usou muito 53 também. Comprou muita coisa do 53. Muita coisa de 53, que contrariavam a linha, vamos dizer, raiz que Sérgio tinha na tropa dele. Era um sangue mais voltado a um cavalo mais firme, né? Se a gente pode falar assim. Sem muita preocupação de marcha. Né? Verdade. Para o que era marcha para a gente. Né? E aí, ele, com o Favacho Único, ele fez toda uma outra história com o Favacho Único. Eu comecei, então, em 98, e ele até foi assim: você compra umas éguas que eu te dou as coberturas de moleque, que eram caras na época, R$3.000, $3.000. Acho que é $3.000. $3.000. Me lembro que eu comprei uma para Nilson Lapena queria comprar uma, não conseguia, porque não tinha que mandar a égua para lá, para cobrir, era uma coisa mais complicada. $3.000, isso mesmo, Marco. $3.000. A cobertura, vocês imaginem. Né? Nilson deve ter feito Esquivel. Nilson deve ter feito Esquivel, que era um cavalo dele. Não, eu acho que Esquivel foi de um cavalo que foi meu, que eu comprei a Sérgio, que era filho de greve de passatempo com alguém com moleque. Inconfidente. Era meu cavalo. Foi o cavalo que eu comprei a Sérgio para montar, e vendia a Nilson por uma necessidade financeira. E Nilson usou na fazenda dele. Essa semana eu estava mexendo, achei o contrato, rapaz. O contrato da venda de mim com o Nilson. Então, eu acho que foi para Nilson, né? Eu acho que Esquivel, mas essa é uma discussão completamente alheia. Esquivel e Deusa, que ele teve também, era moleque. Então, eu acredito que uma dessas coberturas tinha sido, eram os meus próprios. Pode ser. E como é que foi que veio esse nome, Cudelaria da Cavalgada? De onde surgiu esse nome? Primeiro porque, deixa eu só ver se eu consigo terminar um pouco isso. Ele não aí, em 98, aí Sérgio pediu, disse: Pio, eu estou com dificuldade de comprar
de encontrar cavalo de marcha picada em Minas Gerais para vender aos meus clientes alemães que anualmente vinham comprar cavalos das férias. Eu juntava 10, 15 cavalos, o cara comprava 4, 5, 6. Eu cheguei a vender um, inclusive. Sérgio vendeu uns 40 ou 50 cavalos para a Alemanha. E na primeira vez que ele foi à Alemanha, eu fui acompanhando. Eu era, na época, conselheiro do Sebrae Nacional, consegui um recurso para a BCCM fazer essa viagem que Sérgio foi. O Zé Nivaldo, Fernandinho Belo Viana estava lá. Fernandinho Belo estava casado com a Adriana, com o Cristiano. Com Cristiana, né? Eduardo Badra, um grupo de criadores que eu não criava cavalo na época. Apenas os encontrei na Equitana, que fui passear com eles. Você tem, então, era só irmão de Sérgio? Era só eu. Tinha nada a ver de cavalo, só o Sérgio. Né? Ele disse, Pio, vê se você cria umas marchas picadas lá, que eu lhe compro a $2.000. Eu me lembro desse valor. Todo cavalo que você produzia, eu compro a $2.000 de marcha picada para o mercado alemão, que ele vendia por $10.000, 10, 12, 15, dependia. Tinha uma despesa grande. Gigantesca. Muito grande, né? Vamos ver se eu encurto as conversas, Livrão, porque senão vai ficar muito extenso, né? Aí comecei a criar. Ele me deu uma potra de presente e pouco visitou minha criação. E eu senti muita falta dessa orientação inicial. Mas sempre me aproximei de João Pessoa de Souza, que era amigo meu tal, e era uma pessoa que entendia de cavalo, sobejamente. E a gente começou por aí em 98. Em 99 nasceu o primeiro Animais, eu botei com letra Z, Zima e Zulu. Foram dois indivíduos. Hoje, por coincidência, eu fui pesquisar a sua tropa para florear nosso papo. E fui no Z, né? No Z. Aí, filho, acho que era Zulu, filho de Fuxico do Estoril. Então você vê que. Não, foi de uma égua de Faustinho. Fuxico cobriu lá. Cobriu lá em Faustinho. Faustinho muito tempo. Zina e Zulu, nasceram os dois. Aí depois, quando chegou em 2000, eu botei a letra A. Aí comecei até agora. Agora eu estou em A novamente esse ano. Virou já. Começou por aí. Mas sempre na ideia de marcha picada. Né? Comecei a criar com essa intenção. E sempre tive a compreensão, o entendimento de que tinha que ser picada com picada. Eu só tinha estudado genética, não tinha estudado cavalos e nada disso. O bom com o bom tem uma probabilidade de dar bom. O bom com meio bom não pode, provavelmente não vai dar melhor do que o bom com o bom. Uma vaca que dá leite e cruzar com um touro que não é produtor de leite. Vai dar meio leite, não pode dar certo. Né? E assim foi. Aí depois fui ver que não era isso, era a maneira de adestrar. Aí fui ver no mundo do cavalo, no Peru, na Colômbia, onde eu fui aprender mais algumas coisas, visitei, trouxe para cá montadores, e por aí a história começa. Então, isso foi em 1998. Qual o primeiro cavalo que fez parte dessa trajetória? Garanhão, porque Garanhão mesmo. Rapaz, olha, eu não tinha nem tropa. Eu presidia o Sebrae Nacional e Eduardo Bada Júnior, prefixo é BJ, de São Paulo, né? Os criadores mais antigos conhecem. Ele criava 53. Ele disse, olha, Pio, o Sérgio comprou um cavalo muito bom lá no Mato Grosso, porque você não tem um cavalo por lá muito bom, chamado Bela Olinda, aquele... Africano da Bela Olinda. 53. Eu digo, é de marcha picada? É de marcha picada. Aí chega um cavalo bragado, trotado, né? E aí eu queria convencer Sérgio que aquilo era manga larga. Ele dizia, não, isso não é manga larga, rapaz. Isso é uma mestição, uma confusão danada. Diagonal todo, amaciava nas quartelas, né? Eu não usei o cavalo, né? Aí desprezei o cavalo e fui atrás de comprar. Na época foi oferecido ao Dr. Romulo Monteiro um lote de éguas da Catuni, 12 éguas. E o Dr. Romulo tinha esse vídeo, e mandou para mim o vídeo. Sérgio tinha também recebido esse vídeo. E eu fui para Catuni com Faustinho Pontual olhar as tais éguas de marcha picada, para começar a minha criação. Sérgio tinha me dado uma potra, ele me indicou duas potras de Ulisses, 2 éguas de Ulisses que eram de marcha picada, eu as comprei. Garota, não me lembro direito mais o nome, uma turdilha e uma rosilha. E aí comecei a Catuni, foi o primeiro lote maior. E na Catuni eu comprei Tabu das Garças, que já era um cavalo velho, um cavalo conhecido, de muita qualidade. Ele passou um ano comigo e empreiou somente 3 éguas. Aí eu tinha poucas éguas, mas só empreiou 3 éguas, era uma dificuldade danada. Eu consegui devolvê-lo para Catuni e elas me deram
um cavalo, irmão dele, filho da mesma mãe, e que era, não sei o nome, daqui a pouco eu lembro, com o Catuni Japão. Era Japão com essa égua, produziu o Gaiteiro das Garças, que eles me deram. Que eu terminei vendendo a Paulo Miranda. Paulo Miranda, que cria por aqui, que é corretor de imóveis. Que até comprou coberturas na última live na roça. Disse que vai voltar. Bom, né? Sei, ótimo. E aí fiquei com Gaiteiro. Só que quando eu comprei Gaiteiro, Dalton Colares, da Catuni, me levou para São Paulo para olhar um cavalo campeão nacional, Herdade Garimpo. Herdade Garimpo era irmão próprio de Herdade Nero. Herdade Nero foi campeão nacional, Herdade Garimpo foi campeão nacional também. Garimpo de 90. Garimpo era castanho e o outro era tordilho. O outro com a história de criação muito bem sucedida na Bahia. E eu comprei esse cavalo em São Paulo, a doutor Comendador Laurinho Megali. Megali, o pai Laurinho Megali. Não, o pai dele. O pai de Laurinho Megali. O pai é o tio do Laurinho. Era o tio do Laurinho. Ouro Verde, né? Ouro Verde, a fazenda. Aí eu comprei o garimpo para cá. Não usei mais o Catuni que eu trouxe, porque o garimpo era o campeão nacional. Mesmo Paulo Joaquim foi lá na minha fazenda conhecer o pessoal porque a memória de velho só chega devagar, tem que ter paciência. Como é o nome do... Bom, então esses criadores antigos que criavam, eu só criava em Gravatar, iam lá ver o cavalo. Então foi o meu primeiro cavalo, foi esse aqui. Ele produziu aí? Produziu. De 2001 a 2006. Foi, né? E produziu uma quantidade expressiva. Pela minha pesquisa, uma quantidade extremamente expressiva. Muito obrigado. Eu sei que a égua mais importante que ele tinha foi uma égua que era filha de Garimpo, acho que era Harmonia o nome dela, e que ganhou da égua ficou famosa aqui nas Copas de Marcha. Essa égua eu comprei em São Paulo, filha de Herdade Garimpo. Juriti da Moro Verde. Da Ouro. Era uma lasanha, eu acho. Castanha. Ganhou da égua de Ari. Daí, como era o nome dela? É Harmonia. Harmonia. Que era dele, virou dele depois. Virou dele depois. Ela ganhou de Harmonia aqui. Era uma égua extraordinária. Mas a gente está falando de quando? Qual o tempo disso? Qual ano? 2001, 2002, né? Garimpo foi 2001, na sua casa 2006. Mas a égua veio de fora, veio de São Paulo. Ela veio na época de Garimpo. Quando eu comprei, fui em outra fazenda e comprei a égua. Ô Pio, e a marcha picada ainda não era regulamentada, né? Ainda na associação, né? Não era reconhecida, né? Isso que não, era mais do que não era regulamentada. Ela tinha saído do padrão racial e era proibido registrar animais com marcha picada. Doutor Gabriel Andrade, que foi uma outra fazenda aqui da Calciolândia, que eu visitei uns 4 anos depois de ter começado, fazia a primeira compra lá, comprei ao todo uns 12 animais da Calciolândia. Ele dizia: olha, doutor Pio, aqui quando eu vou registrar os animais, porque os técnicos de campo obrigam a montar nos animais. Se o animal picar, ele não registra. Então eu tenho que botar na batida, o sujeito registra, aí depois eu boto para picada. E os cavalos dele, eu me lembro bem de Dirol, da cavalgada, que era filho de Dirol da Calciolândia. Era filho de Herdade Tirol. Era Dirol, cavalo turdido, muito bonito. Era de marcha de centro. Então ele usava reprodutores de marcha de centro para fazer picada com a picada que ele tinha lá. Embora a tropa dele fosse toda de herdade, de passatempo, dessas coisas, que foi Márcio Andrade, que era primo deles, né, que organizou toda a criação do doutor Gabriel, que pertencia à mulher dele, Dona Vera. Isso. Ela era quem autorizava as compras, ela era quem autorizava as vendas, estabelecia os preços. Você chegava lá, tinha um papelzinho: estão à venda, Mané Joaquim Antônio Severino. Valor 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Não quero, tchau, bom dia. Tá. Quem gostava era ela do cavalo. Era quem gostava. Eu e Marcelo tivemos a oportunidade agora do leilão 60 anos de criação do Calciolândia, não foi, Marcelo? O doutor Gabriel estava ainda lá. Foi muito legal, foi uma honra participar dessa história também. O Pio, e me explica como é que funcionava nesse tempo a exposição da marcha picada. Existia? Era submundo? Quem julgava era oficial? Como era isso? Era tipo um poeira? Submundo é outro. É submundo, né? Porque se não é oficial, é submundo, né? Havia o seguinte, a gente... Livrão foi testemunha, Livrão participou da primeira reunião que a gente fez lá na federação para se estabelecer o regulamento da Copa FAEP de marcha picada. Copa FAEP de marcha picada. Era tudo pago pela Federação da Agricultura. Trazia-se os juízes, pagava-se os juízes, as inscrições eram feitas e ia para o lucro.
Árbitros oficiais da associação. Não, a associação deixava. Não permitia. Não, a associação não permitia julgar animais machucados. O grande mérito do núcleo de Pernambuco foi deixar fazer, junto da prova oficial, em seguida a prova oficial, uma prova de marcha picada. Entendi. E assim, cada exposição, eram 7 durante o ano, a última era de Nordestina, cada exposição julgava, no fim da exposição, um grupo de macho, um grupo de fêmea. Saiu o campeão e a campeã. Quem fosse campeão na expulsão 1 não entrava na expulsão 2. Porque senão o cara ia levar de novo para perder. E era como se fosse, classificou para a final, classificou para final. Entendi. E no fim faz isso durante o campeonato aqui em Recife. Certo, mas quem é que julgava essas provas? Criadores antigos, Arnaldo Botrel, da Porteira de Tábua. Sim. Aquele cara que trouxe os cavalos para o Dr. Romo, que veio. Eu lembro que quem julgou uma final foi Gustavo Machado. Gustavo Machado julgou, que era o técnico. Julgou, eu não sei se... Doutor Gabriel. Eu não me lembro se julgou. Juízes de Campolina. João Pessoa conhecia esse pessoal mais antigo todo, e ele contactava essas pessoas, eu não conhecia, né? Eu não lembro se Paulinho Cambuquira jogou, acho que jogou também. João Pessoa que você fala é João Boedeiro. Então eram juízes que vinham, a gente pagava, não eram reconhecidos pela associação com juízes. Leandro Canedo. Jogou, lembro demais, jogava muito bem. Muito bem, um técnico fantástico. Então, toda gente, criadores antigos, que já tinham julgado marcha picada e que vinham, fazia isso com muito prazer, cobrava quase nada. Né? Mas era mais o gosto. Era mais o passeio. Mais a despesa, era mais ou menos pago, isso. Né? E o pior é que tinha premiações. Dava-se celas, dava-se televisão, dava telefone celular, como premiação, às vezes ao peão, às vezes ao fazendeiro. Né? E não tinha título nenhum. Era o campeão da Copa Faé. Tinha um título, mas não era um título reconhecido na associação. Em canto nenhum. 2 anos depois, o grupo de cavalos, o grupo que participava dos cavalos, já era um grupo maior, já se conseguia reunir 30, 40, 50 cavalos. Eu disse, olha, agora vocês tocam. E aí o grupo tocou por iniciativa própria, fazia as provas, até que, em 2001, 2002, foi que se regulamentou dentro da associação o retorno do termo marcha picada para o padrão racial, que não tinha, e depois o regimento das provas de marcha picada, que também não tinham, semelhantes ao regimento da batida, e depois a inclusão do ranking, que também não tinha nada. Mas como é que foi esse movimento para a associação reconhecer a volta da marcha picada para o padrão? Conta aí para gente essa história, que eu sei que tu está no meio desse moído. Olha, eu lembro de um fato que começou na minha cabeça como... Antes de Nelson Boechat, quem foi? Foi Agostinho Patrus, não. Não, Patrus foi depois, não? Não, foi antes. Foi antes, então, Agostinho Patrus. Agostinho Patrus na expulsão aqui em Recife. E Paulo Joaquim Guimarães, que já gostava de marcha picada naquela época, né? Sempre gostou, embora crie marcha batida, mas ele sempre gostou e valorizou isso. Aí tinha cobrado do Patrus, rapaz, você não vai ser a marcha picada, pode apoiar a marcha picada. E Paulo Joaquim já queimado naquele negócio, deu um esporro nesse presidente. E eu presenciei aquilo tudo, né? Depois a coisa foi caminhando. Eu já era diretor da Confederação Nacional da Agricultura, havia sido presidente, e já tinha um contato muito próximo ao Ministério da Agricultura e os organismos todos. E comecei, já estava fazendo a Copa FAEP aqui, e a gente precisava que isso se transformasse em algo oficial para valorizar a nossa criação. Criadores como Maurício Cabalzá e outros de lá de Minas Gerais, que eu não conheço, que eu não lembro, não tenho isso escrito, começaram a trabalhar no Conselho Técnico da ABCCM e no Conselho da ABCCM, no técnico da ABCM, a reinclusão do termo marcha picada no padrão da raça. E estava nessa coisa. Isso tudo é discutido no Estado e vai para o Ministério da Agricultura homologar. Só que ninguém ia no Ministério da Agricultura tratar disso, nem cuidava, nem a associação tinha interesse, estava lá dormindo nas gavetas do Ministério. Foi quando eu era diretor da CNA e estava lá e criava, e fui atrás de cascavilhei, tirei, e levei para a deliberação, e conversei com o secretário de Defesa Pecuária, que era um que regularizava isso. Eles mandaram a comissão em Belo Horizonte, a comissão foi lá, levantou os documentos todos, voltou para cá e terminou incluindo. Né? Nesse período, o Nelson Boechat era o presidente e construiu uma comissão, presidida por mim, se eu tenho cópia da resolução, para que eu apresentasse à diretoria da associação uma proposta de provas de ranking, de tudo, para marcha picada. Já estava incluído no padrão racial, mas não estava
Não tinha o texto, não tinha o regimento, não tinha nada para fazer as provas. Eu reuni um grupo, eu, Boechat, João Boiadeiro, Livrinho, Sérgio Lima Becker, Arnaldo Botrel, tem mais uns 2 aí que eu não estou lembrado na cabeça. Né? Fizemos um texto citando os principais campeões nacionais da raça, que eram picado, os campeões, grandes campeões nacionais que tinham filhos e filhos picado. Sim. Então tinha quase todos os reprodutores das linhagens antigas, ou eram picado ou produziram picado. Então isso não era uma coisa tão estranha como disse uma vez um técnico da associação na revista da própria associação, na capa. A marcha picada do Alejão deve ser excluído dos rebanhos. Isso na capa da revista da PCCMM, no jornalzinho que tinha. Não é? Então, você provando que aquilo não era um alejão, que era uma coisa que existia na raça, fazia parte da raça, desde a sua criação, e que esses grandes cavalos todos produziram era de picada e que não tinha razão de retirar isso de picada. E, claro, que isso teve um trabalho político intenso, que na hora que você envolve o Ministério e tudo, a coisa passa a funcionar e o Ministério cobra, e o negócio não fica dormindo e sai, e aí saiu o regimento das provas de marcha picada e a pontuação do ranking. O que a gente conseguiu de imediato foi fazer uma prova experimental, primeiro, né? No fim, na noite, o frio danado lá, 20 ou 25 cavalos, não sei o que. Isso na Nacional. Isso na Nacional, sem ser ranqueada, sem ser reconhecida. Sem ser valendo nada. Experimento, né? Era só experimental, só para dizer que podia fazer. Acho que essa foi a 2004, não é isso? Não, eu acho a primeira prova? Não me lembro mais. Não me lembro, tem que ver, né? Eu acho que foi antes. Quando é que saiu? A primeira, Brilhante saiu foi em 2005. Então, mas em 2004 foi a primeira prova. Então foi 2004. Foi 2004. E aí eu mandei éguas, muita gente mandou animais para lá. Ari, Santa Cruz mandou. Cavalo e égua, né? Eu imagino o barulho dentro daquela gameleira. E aí, não, vazio, não tinha ninguém. Era de madrugada. Mas a turma não chiou, não, da batida, com esse negócio, não, porque não tinha ninguém, né? Não tinha hora, não. Eu de noite estava vendo, mas já tinha ido embora todo mundo, né? Tava só lá os coitadinhos do Nordeste, da picada. Ano, continuou sendo de noite, no fim, mas já estava no carro, já estava na programação, era uma coisa oficial. E aí as coisas foram ganhando a dimensão que tem hoje. E acho que Nelson Boechat era o presidente, foi a pessoa. Eu lembro que na hora da apresentação do estudo, foi feito um estudo. Está lá por dentro da associação, e quem foi apresentar na diretoria fui eu, que era o relator da matéria. Lá estava Miguel, da Bahia, era diretor nessa época. Estava Laertinho, não, o filho do Léo Varela, Léozinho Varela, e tinha mais uns 2 conhecidos. E o Boechat disse assim, esse aqui é Pio Guerra, criador de Pernambuco, e ele quer, irmão de Sérgio Guerra, ele quer apresentar um estudo sobre marcha picada. Não disse que eu sou a favor, que eu sou contra, minerou, né? Vocês resolvam aí com ele como é que é a situação, né? Esperavam uma solidariedade maior, por exemplo, tem interesse que isso faça, não sei. Não, foi assim. E aí se aprovou tudo, o Léozinho ainda citou que tinha um cavalo de picada muito bom, que depois eu terminei comprando uns 4 anos. Depois foi lá agora em Quarteto, né, que era filho do Cabo Sul, Gazela de São Joaquim. Um cavalo lindo, maravilhoso, né? E ele disse, eu tenho um cavalo muito bom, Pio. Marcha picada. Eu disse, tem, mas não vendo, não. Esse cavalo só deve ter a Baíba. Esse cavalo não era Baíba, coisa nenhuma. Não, Cabo Sul não tem Cabo Sul não tem. E a mãe também, não. Mas eu não sabia, né? A tropa dele era toda Baíba. Né? Vinha muita coisa. Da Baíba com uma boa tropa. Todas as premiações dele eram tudo da Baíba, né? É verdade. Bom, mas então teve esse fato de solidariedade dele e de Miguel, que era da Bahia. Ambos foram solidários e depois, entre eles, decidiram, acho que por unanimidade, de fazer as provas, os regimentos e tudo mais, como aconteceu, e deu início a todos esses julgamentos, já com juízes oficiais. Você já podia usar os juízes aqui, já tinha prova nos estados, não é? Tudo ranqueado, os juízes chegavam a falar no microfone que não gostavam. Tinha gente que não queria julgar. Não, tinha gente que não queria julgar. Era obrigado a julgar. Havia aquela confusão toda. E saía falando mal. Os peões escutavam. Né? Palavrões, eu julgo essa porcaria, não sei o que, não sei o que. Era uma confusão. Mas o negócio era muito ruim assim. Era assim. E a reação dos cavalos, dos criadores, de muitos criadores, absolutamente contra isso. Né? Em nível nacional, não aqui. Em nível nacional, os daqui não
Fechava os olhos, não ligava. O Nupo estava ganhando dinheiro também com isso, então deixava para lá. Ô, Pio, deixa eu te fazer uma pergunta mais atual, assim. Como é que tu enxerga essa evolução da marcha picada, esse crescimento de inúmeros criadores novos? Vai todo dia um bocado de gente nova entrando na raça, a qualidade dos animais, a evolução disso. Eu conheço algumas dessas éguas boas, a Nordeste Aeromoça, a Harmonia, a Eva, que é cria do senhor também, muito boa égua, sabe? Éguas que marcaram. E essas éguas, eu acho que se elas fossem mais jovens, elas também competiriam em alto nível com essas éguas modernas também, entendeu? Que sim. Mas hoje você principalmente agora com a valorização da marcha natural. Da naturalidade, justamente isso. Deve ter voltado. Mas como é que o senhor enxerga isso, essa evolução? Porque você chegou hoje na categoria de égua júnior, rapaz, um nível absurdo, um padrão, sabe assim, um padrão de excelência mesmo, sabe, Livrão? O senhor tem acompanhado as exposições? Eu me encontrei com o senhor lá em Natal. Tenho visto algumas exposições. Eu tive, por razões de saúde na família, passei alguns anos muito ausentes, e não só por isso, mas porque os animais que eu tinha não se enquadravam nos animais encartados que eram valorizados em algum momento dos julgamentos da marcha picada, onde os cavalos eram basicamente todos encartados, com articulação diferente dos animais antigos, com outras características que eram valorizadas na marcha batida e que os juízes traziam para dentro da marcha picada. Para quem não sabe o que é cavalo encartado, né? O cavalo que vem da batida, usa alguns artifícios para ele... Mais firme, né? Que ele comece a entrar na marcha picada, né, Livrão? Então, isso. deixar isso bem claro. Natural, isso. Nome que queiram utilizar. E andam todos muito, muito, muito pressionados, né? Contidos, né? Muito, muito pressionados, muito apertados nas pernas, sustentados na rédea, aquele negócio com ferraduras diferentes, essa ratimanha que aconteceram, né? Que hoje, felizmente, saímos disso. E para você, como eu nunca consegui gastar muito em cavalos, eu sempre fui fazendo devagar, né? Era um passo atrás do outro. Eu já usei mais de 25 cavalos na minha fazenda. 25 cavalos, que tiveram de 3, 4 cavalos, outros a mais de 10 tem uns 15, com mais de 10 crias. Né? Então, isso sem nunca comprar sêmen de cavalos famosos. Né? Sim. Caros, você pode comprar 2, 3 aqui, 4, 5 coberturas acolá, mas eu tenho mais de 520 produtos nascidos na fazenda e errei muitas vezes. Teve um período que eu comprei um cavalo de mais de 100. Na dúvida se eu estava certo ou não, eu digo que vou comprar um cavalo de mais de 100. No tempo dos encartados. No tempo da volta dos encartados, sua tropa era uma tropa muito natural, genuína. Será que eu vou pegar um cavalo e vou fazer aqui? Arrumasse um exótico. Para ter uma beirinha aqui de cavalo. Se eu estiver errado aqui, esse negócio volta para cá. E eu estava errado em ter testado mesmo todas. Desses 500 e tantos animais que eu produzi, talvez devam ter uns 20 ou 30 animais tendentes a um baixa batida, uns 5 ou 6. E o resto tem que você não consegue botar. Né? Os outros todos foram de picadas, melhores, piores, né? Mas já eram filho de picada com picada. Né? E essa ideia de cruzar sempre a marcha picada com a marcha picada, isso veio de onde? Quem te deu esse norte? Eu te falei que eu achava que o bom com bom teria probabilidade de produzir melhor do que o bom com meio bom. Sim. Por esse princípio. Se as gazinhas, rapaz, vai dar tudo lateral, tu vai se lascar. Todo mundo diz que dá lateral. Isso foi até em 2001, a B. Nasceu uma égua lá, que eu não vou dar o nome, porque é conhecida, que era lateralizada. Né? Lateralizada e era uma égua de uma genética maravilhosa. E eu digo, mas por que isso? E engraçado é o seguinte, quando eu fui na fazenda, o sujeito, a gente tinha dúvida se o potro era de batida ou era de picada. Tá novinho, você não sabia como era, não tinha conhecimento que a gente tinha, não conhecia as linhagens que a gente tinha, não conhecia como aquela égua produzia, como aquele cavalo produzia, como era o filho daquele cavalo nasce de um jeito, fica como. Enfim, esses detalhes da criação, que só quem cria e repete uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 2, 3, 4 crias de cada égua, vai ter ideia de quais são os méritos e a maneira da evolução de cada um dos cavalos. Né? Então, a gente nasceu uma potra e o cara montou fulano. Como é? Picada é batida. Picada, doutor. Boa picada. 15 dias eu voltei, como é que tá? Tá boa. Tá meio mole, doutor. Meio esquisito, tal, mas acho que 15, 20 dias tá lateral. Isso aconteceu com duas éguas na fazenda. Foi uma égua passatempo, que eu comprei de Sérgio Guerra, que era lateral. Então ela produzir lateral é normal, mas a outra não. É de uma égua boa, de um cavalo bom. Né? E aconteceu isso. Quando estava nessa dúvida, eu digo, esse negócio tem complicado mesmo. Mas saí estudando.
como era onde é que tinha mais cavalo e marcha picada. Quem tinha um rebanho grande de cavalo e marcha picada era a Colômbia. A Colômbia tem, para você ter ideia, o Brasil é o quarto maior rebanho de cavalos do mundo, né? Para os Estados Unidos, para o México, acho que para a Rússia, para a China. Para a China e depois o Brasil. Quando a gente fez o estudo do agronegócio cavalo, que eu trouxe aqui para deixar presente para vocês, o Brasil era o terceiro. 2 anos depois, os Estados Unidos passou. Foi para primeiro e o Brasil ficou em quarto. Aí a Colômbia tinha 60% do rebanho de cavalo do Brasil. Imagine o tamanho do Brasil com a população, que é a quarta maior de cavalo do mundo. Brasil, a Colômbia tinha 60%. E a maioria eram cavalos de passo fino. A marcha do cavalo que se chama passo fino. Não é a raça do cavalo. O cavalo colombiano de passo fino. Cavalo colombiano de trocha, que é o marcha batida. Cavalo colombiano trote galopeiro, que é o tipo de andamento que eles têm lá. E por aí vão. Então, cavalo colombiano de passo fino era a grande maioria. E, coincidentemente, havia o presidente da revista Horse Brasil, Marcelo, né? Que, como era o nome da roça? Ecos. Ipus. A antiga era Ipus. Era Ipus, não foi Marcelo que comprou? Foi não. Não sei. Não, nesse não. Esse mora nos Estados Unidos hoje, daqui a pouco eu lembro. Ipus e qual foram as duas revistas antigas? Era Ecos e Ipus, não foi? Ele comprou as duas. Ele comprou uma, ele comprou as duas. Ele era dono disso. E esteve aqui comigo, era uma pessoa muito interessante, muito agradável e tudo. E disse, rapaz, vai na Colômbia, porque eu estive lá, fiquei hospedado, fazendo uma matéria, hospedado na casa de um traficante, chamado Dom Mário. Era dono do Aras La Luisa. Esse cidadão tinha 1.600 cavalos, passo fino na fazenda dele. Eu fui na fazenda dele, né? Mas eu fui depois dessa história, tudo ele já estava preso. Mas na época que o Mas tinha fazenda, né? Tinha fazenda, estava lá, o governo estava administrando. Tinha que administrar o negócio. O governo ia perder, jogar, perder tudo isso. Porque o governo tinha uma confusão. O governo não toma a fazenda, porque depois bota na justiça. Mas isso é outra história da Colômbia, que não adianta estar contando aqui. Mas, por conveniência, o governo preferiu ficar para não deixar, sem tirar do nome do traficante. Eu sei que ele trouxe os cavalos aqui para São Paulo, porque não há acordo bilateral entre Colômbia e Brasil, e então eles não podem trazer cavalo para cá, por questões sanitárias. Então, o que é que o colombiano fazia? Mandar o cavalo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vinha para cá, fazia conta de dinheiro, nada. E trouxe 4 cavalos para esse cara da revista. E eu fui lá montar nos cavalos. Eram 3 éguas e um cavalo. Um terno, quando dizia aqui, de criança, nem um cavalo. Montei nas éguas e no cavalo. Eu me lembro que o cara disse, olha, você não mexe nas rédeas. E não encosta as pernas, deixa as pernas abertas. Que o resto ele faz. E eu fiz tudo para esse cavalo galopar, mudando, tinha jeito. Ele fazia o tique-tique. Depois dava um dois, eu escondi, metia a perna, deixei ele ladeira. Ele fazia troc, tique-tique, não mudava. Bom, mas o diagrama era de picada, 4 tempos certos, né? E aí, poxa, como é? Aí fui tentando na conversa. Aí vi que eles tinham lá, quando você criava marcha picada, cavalos de passo fino, os registros tinham 20 e tantas gerações de picada com picada. E não dava lateral, né? E fui para lá. Mandei trazer o montador, que era do La Luisa. Veio passar em 2003. 2003, acho que 2003. 13, não? 2007. 2003, 2007, não lembro mais. Aí veio um montador para cá. Não foi agora, não. Foi no início. Não, 2007. 2007. 2006. Aí veio para aqui Dom Adolfo Montilha, que era um dos afinadores. A fazenda lá tinha os montadores e os afinadores. Ele tinha uns 12 montadores e 4 afinadores. Esse fazendeiro chegou a levar 200 cavalos para uma exposição. Você tem ideia como era esse camarada. E ele dizia assim, olha, isso depois que eu fiz amizade com o Dom Adolfo, e o Dom Mário já estava preso, né? Passou 4 meses comigo aqui, lá na fazenda. Foi quando ele me disse que o problema da picada ter virado lateral era na doma do cavalo, não era na genética do cavalo. Era na falta de habilidade em montar nos cavalos, que eram genuínos. E a gente tem de imaginar que toda a geração de peões que estão aí só conheceram batida. E são pessoas jovens, só montaram em cavalo de batida.
O que eles conheciam de marcha picada era encartado, que eles pegavam de batida, que dava ruim, ou que era assim ou assado, e há sempre uma cultura que, felizmente, está sendo ultrapassada. Os criadores de batida não entendiam de picada, e se nascia um bicho ruim, era picada. Quando era um cavalo todo desmantelado, era picada. Leonardo, da Escadinha, agora, que é um professor, um criador respeitado, conhecedor, eu briguei com ele, porque ele era criador de batida. Depois ele usou um cavalo de Laerte Junqueira, LJ, e produziu uns picados de qualidade. A tropa dele era de muito boa qualidade. Porto, só tinha coisa boa. Sincero JB, mas era tudo de batida. Né? Sincero viveu lá. Né? Viveu lá. Então, aí ele começou a aparecer marcha picada na fazenda dele. Estou misturando as conversas, mas mas é isso mesmo. Eu volto por rumo. Não tem rumo, não. Rumo é esse. Aí, Laelzinho, Leonardo, aí publicava marcha de tríplice apoio. Aí passava um cavalo de batida muito bom, ele filmava. Essa é a verdadeira marcha de tríplice apoio. Eu liguei, porra, Léo, você é de lascar. Quando é um desequilibrado, você diz que é picada. Quando é um de marcha picada e quadrada, você não dá o título de picada, dá de tríplice apoio. Mas se eu disser que é picada, ninguém compra. Então vai inventar um novo andamento. Porque tudo isso acontecia, rapaz. Né? Então havia esse desconhecimento, havia o preconceito. Né? E aos poucos ele foi se firmando. O colombiano veio, fez isso, eu mudei algumas coisas, 4 ou 5 anos depois eu o trouxe aqui. Passou 4 anos comigo e confesso, e foi o período que eu mais aprendi sobre cavalo de marcha picada na minha vida, e os depoimentos desse cidadão eram fantásticos. Né? O avô dele era montador de cavalo, o pai era montador de cavalo, os irmãos são montador de cavalo, o filho é veterinário montador de cavalo. São gerações e gerações de trabalhar com cavalo de marcha de passo fino. Né? Então, esse cidadão foi muito útil para meu aprendizado, embora, quando ele foi embora, ele deixou aqui, teve que voltar para lá, se separou da mulher, casou-se depois lá com uma jovem, uma dentista, teve filho novamente. Eu mantenho contatos regularmente com ele, é um amigo, fizemos uma boa amizade, e ele deixou. Nós preparamos um peão aqui com ele, que depois abandonou a forma que ele ensinava, a técnica que ele usava, e passou a usar a técnica habitual por influência dos peões mais antigos, que não sabiam a técnica do camarada e forçavam para o outro lado e o cara fugiu. O Adolfo, que é esse peão colombiano, chegou ganhando bastante discussão com você, não foi? Fez, eu lembro de uma égua que ele fez muito boa, aquela légua da cavalgada, não foi? Légua. Era um cacete com a garota JFS. Grande e apresentado pelo colombiano. Ganhou da garota 2 vezes aqui. Isso. E na Nacional foi envenenada. Ela tinha 16 éguas de morfologia, ela foi a segunda légua. E quando chegou, aí teve um problema de um alagamento na pista. Lá, você tá lembrando? Eu lembro de baixo. Nacional da Chuva, por causa da Copa do Mundo, alguma coisa do tipo assim, não foi? Teve que entrar a máquina, tirar lama. De manhã, suspenderam as provas, ela ficou em segunda em categoria. Já tinha grande garota aqui, acho que em Limoeiro e em Gravatá, 2 em garota. Aí, quando chegou lá, não se fez a prova de marcha na mesma hora, deixou-se para o outro dia. No outro dia, os peões se reuniram, dizem que por influência dos juízes ou de alguém, e bloquearam a entrada dos animais na pista. Fez uma barricada. Até aí, tudo bem. Estou indo para lá, tinha levado só uma égua, o caminhão colombiano e eu, essa trupe, só para fazer uma égua disputar, né? Aí o camarada anuncia, Mário, da 3 Barras, a categoria número tal está cancelada. E cancelada pode ser adiada, tudo bem. Aí saí, passei para o Bruno Greg. Sim. Bruno, cancelaram a categoria da nossa égua. Ele tinha também égua nesse negócio. Vamos lá, vamos. Eu saí na frente e Bruno foi ficando atrás, né? Quando eu fui chegando na entrada, estava aquela tulha de peão e o colombiano atrás, sentado na légua, esperando para entrar. Eu peguei ela pela rédea e comecei a entrar naquela barburinho. Não apanhei por causa de Cristina, que é uma moça que trabalha na Associação da Bahia. Da Bahia, e outra pessoa da Bahia. Rapaz, esse é doutor Pio para dar mais picado. Rapaz, é doutor Pio, não. E eu fui empurrando tal, e empurrei a égua para dentro da pista, sozinha ela, né? Uma lama marca. Eu lembro da lama, não lembro desse episódio, mas da lama. E eu escorregando, se eu cair aqui, os caras gritavam, filha da puta, não sei o que, rapaz.
aquela confusão. Dos peões e tudo, né? Eu digo, rapaz, eles querem acabar a prova, eles não querem adiar, não vai ter mais a prova. Se os apresentadores não colocassem os animais, seria cancelado. A categoria, né? Aquela categoria não ia existir. Não ia existir, cancelar, ele está cancelada. Eu fui lá, eu não aceito isso, olha aqui, a minha égua está aqui, mas tem que ter 3. Se não tiver 3, não pode julgar. Mas isso aí ficou aquele rolo, eu digo, não pode, fala com a diretoria. Confusão arretada e tal, falaram que a diretoria chegou lá, não, está adiada para depois, não sei o que lá. Aí os caras, palma, porque está adiado, não está cancelada. Eu sei que no dia que fizeram a prova, a égua entrou completamente diferenciada. Com as orelhas arriadas, triste, foi reservada campeã de marcha. Ainda nessa prova mesmo, terminou sendo campeã de categoria e reservada campeã de marcha. Né? Levamos a égua para a baia, a égua não subiu a baia. Aquela baia mais altinha que tem, né? Sim. 4 pessoas carregando nas mãos para ela poder subir a baia. E daí você encostava, tocava a mão no pescoço da égua, ela arriava a égua. Aí disseram, era babesiose, não sei o quê. Não era babesiose, coisa, ela estava envenenada. Então ela não saiu mais para disputar o grande campeonato, não saiu mais para nada. Dali foi para o hospital, passou 10 dias internada, foi quando voltou para cá. E aqui fizemos uma série de exames com o Paulinho lá de Gravatá. Tinha sido envenenada a égua. E me liga o rapaz, que era dono do irmão de Iraque Pontal, o criador de do Ceará, um baixinho, tá lembrado? Cássio. Aí ele contou que tinha envenenado umas éguas dele também, que minha égua tinha sido envenenada. Então eu fiquei com essa tese. Bem possível, né? Claro. Porque não tinha razão para aquilo. Para o desempenho da égua ter sido aquilo. Havia muita aposta, muita coisa, não tinha vigia, não tinha mais nada, né? Não tinha ninguém tomando conta da minha barra, fechava o cadeado e ia embora para o caminhão, como todo criador pequeno fazia, né? Essa foi a história de Légua, que é uma égua importante, minha, doadora, tem muitos animais bons dela. Ô, Pio, e hoje eu vou retornar. Cada história é demorada. Não, mas assim. Agora já vai 50 minutos para a Não, mas quem tem prazo não tem pressa. Não, Marco Maciel. Marco Maciel. Eu queria perguntar hoje, voltando ao assunto, Davi perguntou o que é que você acha, como está a evolução da marcha picada hoje, mas eu queria também fazer um adendo, como é que também está a tropa da cavalgada, quais os reprodutores que você está usando, as principais éguas, o projeto para a próxima nacional ou pista, e também deixar claro a todo mundo que a gente atropela a história e não pode deixar isso, que aqui vai ficar registrado para a posteridade. O YouTube vem para contribuir. Hoje a gente não tem talvez tantas revistas, mas isso aqui vem para contribuir e deixar gravado para a história, que você foi o cara que fez um estudo importantíssimo, foi o coordenador, né? Claro que tinha um grupo, uma equipe para fazer isso, que é o estudo da equinocultura no país com a CNA. Isso foi fundamental para que as pessoas, que a gente era muito taxado, cavalo é coisa de rico, cavalo é coisa disso, cavalo não movimenta a economia, e cavalo movimenta uma economia bastante pujante em todas as regiões. E depois também disso, a Câmara Setorial da Equinocultura, que é importante, que ela discute o cavalo e coloca o cavalo, a equinocultura, num patamar diferente, além de todo o apoio na equitana e todo esse processo, que é fundamental, importante. Hoje a equinocultura. Uma das partes do meu negócio hoje são ligados fundamentalmente ao cavalo, de uma maneira geral. Então, para mim, é fundamental a importância ter um estudo e saber o que foi que aconteceu. E você foi o grande capitão desse projeto. Obrigado pela parte que me toca. Tem uma participação. Não sei por onde começa. Estudo do agronegócio cavalo. Todas as vezes que a gente tentava dar importância ao cavalo dentro da CNA, eu fui presidente da CNA, fui diretor 25 anos, fui presidente da Assembleia Nacional por 2 mandatos. Então, você cria, durante esses tantos anos, uma relação com o Congresso, com as classes políticas, sim, com os ministérios que podem ajudar, e todo mundo gostava de cavalo. Mas havia sempre uma dificuldade de defender cavalo. Aí, na primeira reunião da Comissão Nacional do Cavalo, que foi criada por mim na CNA, e participavam 23 associações brasileiras de criação de cavalo. 23. A inauguração foi dentro da CNA, com Marco Maciel, que era o vice-presidente, com o ministro da Agricultura, com o Dragões da Independência, ladeando quem entrava. Uma festa muito bonita, né? Aí depois ainda fiz 2 coisas interessantes. 2 Semanas Nacionais do Cavalo, que é outra história importante, né? Do cavalo, não está aqui para comentar. Aí fizemos isso com o tempo. A primeira deliberação da comissão foi tentar reativar a BCCCMN, CCCCMN, Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional.
Essa instituição foi criada por lei no governo Figueiredo e não foi extinta, ela foi desativada. Ela vivia de receitas do receita das apostas hípicas. Eu lembro a vocês que o único lugar que era permitido apostar eram os jockeys. Todos os outros jogos eram proibidos. Na medida que foram surgindo esses jogos de loteria esportiva, não sei o que e tal, os apostadores foram fugindo do jockey e os jockeys passaram a ser pouco rentáveis, né? Porque essa questão de cavalo. Era o único espaço formal. E lá havia cassinos também dentro do jockey. Bom, então a BCCMN foi extinta, foi suspensa e a gente queria criar uma coisa que substituísse, sem os recursos, que não tinham recursos. Aí criei a Câmara Setorial do Equicultura do Ministério. Tinha a Câmara da Leite, tinha a Câmara do Grãos, tinha a Câmara do Cacau, mas não tinha de cavalo. Tinha de pecuária de corte, mas não tinha de cavalo. Aí a gente criou, o ministro era Roberto Rodrigues, eu criei e fui o primeiro presidente por 8 anos, até quando eu tive um câncer de próstata e tal, que depois tudo ficou resolvido. Mas eu me afastei, tive mais problemas de saúde também durante esse período, e entreguei a Câmara Setorial do Cavalo, mas foi criado por a gente, e que está hoje, até hoje, atuando como um interlocutor importante do setor dentro do governo federal. Está lá o Ministério da Fazenda, Caixa Econômica Federal, Ministério do Exército, só 4 associações de criadores. Jockeys Clubes, botei o Manga Larga, Machador, Quarto de Milha, PSI, não me lembro outro quarto qual era. 4 associações de criadores. E isso na Câmara Setorial. Então, a Câmara Setorial está comentado mais ou menos o assunto aí. O estudo. Então, a deliberação da comissão foi tentar reativar a Câmara Setorial, ou a BCC, a CCC-CCN, que não foi possível fazê-lo, e a alternativa foi criar a Câmara Setorial, que foi o que aconteceu. E também ter uma ideia do que era o agronegócio cavalo, para não ter essa fama de que era negócio de rico e tudo mais. Então, contratamos a CNA. A CNA contratou a USP por 600 mil reais, acho que isso. À época, para fazer um estudo que demorou 8 meses, e a gente procurou estudo semelhante à USP, dando prestações a gente que era a CNA. Sim, claro. Né? E o assunto, eu presidi a comissão de cavalo da CNA. Então, o assunto era tratado diretamente comigo. Né? E eu precisei de dinheiro do Sebrae. Fui no Sebrae, arranjei dinheiro do Sebrae para complementar o custo da USP. Né? E a gente tinha a Equitana, tem mais de 23 setores. Nós visitamos a Equitana, que é outra história. O Equitana está aqui. Visitamos 4 vezes a Equitana. A Equitana tem uma área de 11 hectares cobertos só para expulsão de cavalo, que se faz de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. 2 em 2 anos. Acho que é 2 em 2. Ela tem 3 hectanas, uma nos Estados Unidos, a de Essen na Alemanha, que é a original, e uma na Austrália. Em cada um desses países ele tem um acordo comercial. O nome Equitana pertence a Reader's Exhibition, que tem sede nos Estados Unidos, mas que toma conta tem escritório também no Brasil hoje e tem escritório na Alemanha, onde fazia a Equitana original, que eu estou falando. Sim. Então, já me perdi um pouco, mas vamos para o estudo. Né? Nessa Equitana, agora encontrei, tinham 23 setores de econômicos expondo na Equitana. Era joia, era moda, era sela, era produto veterinário, era charrete, era caminhão, piso, obstáculo, indústria que produzia. Você puder imaginar 23 setores catalogados num bloco desse tamanho, citando onde era o stand, que lugar era e que não era. São 15 dias de expulsão. Eu visitei 4 vezes. Então, desses 23 setores, eu perguntei à USP, o que é que você pode analisar aqui? Ela escolheu uns 6 ou 8 setores. Foi o máximo que ela conseguiu analisar. Eu estou falando de 2016. Não apertem muito minha memória, não, mas está aqui por escrito e tudo mais. Está no site da CNA, deve ter lá o estudo. E esse estudo. Quem quiser, é só entrar no site da Confederação Nacional da Agricultura, que tem um estudo do negócio, do agronegócio do cavalo. Tá lá. Mas vamos voltar aqui a falar da Cudelária da Cavalgada. Vou chegar, mas isso é importante. Então, aí, se o povo estiver saindo, começa aqui com Não, está lotado, está lotado. A gente tem que pode dar continuidade. Então, aí, foi esse estudo foi aí nesse estudo teve uma coisa engraçada. Isso foi lançado com festa em todos os lugares, no Rio Grande do Sul, no Paraná,
no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em São Paulo, e por aí, né? E numa apresentação, eu ia fazer a apresentação do estudo, que na época eu tinha tudo de cabeça, o PowerPoint bem feito, e lá em São Paulo eu aprendi uma coisa, que a palavra não é desmistificar, é desmitificar. Então, apresentei para o estudo e disse que uma das finalidades desse estudo é desmistificar o fato de dizer que cavalo é coisa de rico. Um dos dados que desmente isso é que a selaria, que é uma coisa que se gasta muito em cavalo, 70% do custo de selaria é mão de obra. Então, como é que é coisa de rico? E tinha um número de empregos que gerava, que era mais do que a indústria automobilística, e todos os outros números que tem lá. Então, isso era para desmitificar o medo, o que era importante o cavalo, e isso mudou no Congresso Nacional, isso mudou nas políticas governamentais, porque as pessoas passaram a ter uma consciência do que significa cavalo economicamente e socialmente para o país, né? Sem falar culturalmente. Sim, claro. Né? Então, essa foi a importância do estudo, que depois de 10 anos ou 11 anos, o Ministério fez uma republicação de alguns itens, porque não fez o estudo todo. Pegou só aqueles dados que tem na estatística do IBGE, não sei de quê, da CACEX, não sei de onde, e atualizou. Mas o estudo como um todo, que contempla todos esses setores, ele não foi igual ao que foi feito. Isso foi o estudo do negócio cavalo. O que tem mais que eu notei aqui? Equitana. Tentamos trazer a equitana para o Brasil. Fizemos 4 viagens à Alemanha, levamos o agronegócio cavalo para lá, com Cláudia Lechonsky, que é uma brasileira estudiosa, muito importante, que fala alemão fluentemente, é filha de alemães, e fomos lá apresentar o estudo do agronegócio cavalo, tentando um entendimento comercial com a Readers e Bicho para fazê-lo no Brasil. Eles disseram, olha, a gente não pode analisar a proposta da Argentina para a gente fazer lá também, onde nós temos um escritório, a Reed tinha um escritório na Argentina, e eu preciso de uma pesquisa dos clientes, visitantes da feira, para saber se eles são clientes para comprar da gente. Nós arranjamos dinheiro no Sebrae, fizemos uma pesquisa, fizemos outra viagem à Alemanha para apresentar a pesquisa, com as questões que a Reed pediu para pesquisar, né, dos potenciais expositores. Eles aprovaram o estudo, acharam bom, vieram a São Paulo, lá com a gente, escolhemos lá um daqueles centros de convenções. Foi quando veio uma dúvida sobre a política tributária para os âncoras. Eles têm 10 ou 12 empresas âncoras que subsidiam a realização da equitana, né? Quer dizer, que bancam os shows e tudo. E esse povo queria vender no Brasil. E quanto era o imposto para trazer? Para cada coisa que você botava, a política era mais complicada do mundo. Tinha 500 alternativas, se produzir aqui, se for na América do Sul, se for não sei de onde, se tiver uma ligação não sei de quê. E os caras não entenderam aquela confusão toda. Eu fiz um estudo com os advogados assim, a gente não tinha mais dinheiro, com o escritório de um amigo, mandando para eles, não, eu tenho que ir para aí. Vamos marcar uma viagem, vocês pagam o passeio das senhoras, eu levo os 10 expositores, e a gente faz uma semana de lazer e não sei o quê. Quando estava nessa conversa, veio a derrubada do Muro de Berlim, não sei o quê, já estava acontecendo. Eles optaram por fazer no leste europeu. E aí terminou, nem fez para cá, nem fez para lá. Essa foi a história da Equitana, que tem muitas coisas engraçadas no meio dela. Que é que eu estou mais fazendo? Tropa. Equitana, já falei. Tropa atual. Tropa. Bom, eu tenho, desde há uns 6 ou 7 anos, há uns 10 anos, eu não passo de 150 a 160 animais. Ao longo desses anos, eu usei, como eu falei, os números de 20 e poucos cavalos diretamente, e mais de 15 ou 20 ou 30, 2, 3 coberturas, mas por aí. Eu tenho hoje Pantero, como reprodutor, que é um filho de Juba, que foi a égua que mais me prestou serviços, foi a égua da Calciolândia, comprei Potra, né, Juba e Jarra. A Juba nos deu muita coisa boa, nunca foi um animal de marcha exemplar, e os filhos todos foram campeões nacionais, campeões de CBM, reprodutores, que eu tenho lá umas 6 ou 8 filhas de Juba ainda, né? Eu usei até o fim a Juba, e são animais que contribuíram, foi o animal que mais contribuiu para a minha égua de confiança, matrilínea principal. Nessa brincadeira de falar de Juba, um dia desse apareceu uma égua aí, neta de Juba, para vender. Rapaz, não durou 5 minutos. Foi. Aurélia da Cavalgada. Aurélia da Cavalgada. Acho que era filho de ideia, não sei de quem era, não. De cabeça não não, mas quando eu vi no papel,
Neta de Juba, meu amigo, não deu Foi 5 mesmo, minutos. Foi postar, ela, show. Álamo e Eva são filhos de Juba, não é isso? Todos dois. E fez um feito num E- CBM em Gravatar, de pai foi campeão foi. dos campeões dos dois, não é isso? Álamo e Eva são filhos do. Álamo, não me lembro que é o pai de Álamo, se foi Prateado, acho que Prateado. foi Prateado. Então é Acho pai, que foi. mesmo pai e mesma mãe. 2 irmãos próprios, Álamo e Eva. Não veio Prateado. São irmãos próprios, então. Irmãos próprios, se Álamo for de E Prateado. Prateado ganhou muita pista, né? Não, Não foi ele que participava nas pistas? Não, ele foi a uma pista nacional só. Mas nas Copas que tinha aqui, não era ele que participava? Nunca mexi com. Era Álamo que participava já. Era Álamo já. Ô, Pio, tem uma égua criatura que tá em Aras Grande hoje aí na Bahia. Mata Grande da Cavalgada. Essa é a- Conta uma história. Eu sei que eu conheço um pouco da história, mas a turma não conhece muito a história da Mata Não tem Grande. muita novidade, não. Mata Grande era filha de uma égua sagrada da Calciolândia, que é uma égua belíssima. E não sei, prima ou irmã de não é irmã, não, é prima de Légua. Eu tenho. A mãe de égua chama novela de Juba, chama novela da Calciolândia. Eu cheguei a ter 4 filhos de novela. Da novela. Um reprodutor e 3 fêmeas. Um era filha de Tirol, deu Lerda. Essa eu vendi, lindíssima. E as outras eu fiquei com ela. E o reprodutor morreu cedo. É até sempre conto essas histórias nos que me visitam. Se você quiser comprar um cavalo e o cara não quiser vender, não insista, não, porque aquilo vem com a carga negativa Na contramão do negócio. terrível. E se o cara quiser comprar um cavalo e você disser que não quer vender, o sujeito bota umas quisilas no seu cavalo. Já aconteceu comigo também. Estou dizendo que já aconteceu comigo as 2 coisas. Então, o cavalo de. Eu encontrei uma filha de novela, um filho de novela com herdade capricho. Chamava. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. E eu comprei esse cavalo, um trabalho danado. Fui eu, João Boiadeiro, Eduardo Aparecido. A comitiva toda para avaliar o cavalo. Não, para conseguir comprar o cavalo. O sujeito só tinha esse cavalo, LP da Calciolândia. LP da Calciolândia. Só tinha esse cavalo que tinha ganho de presente do doutor Gabriel Andrade. Presente. Aí só tinha um cavalo, o menino vestia um pullover com o nome do cavalo, na parede eu tinha uma fotografia do cavalo, e o cavalo tinha ganho não sei quantas copas de marcha picada, eu comprei o cavalo, uma confusão danada. Depois que comprei o cavalo, paguei à vista, viajei, mandei pedir a transferência, e o cara disse, olha, o velho que me vendeu o cavalo está na UTI. Eu disse, pô, não tem jeito não, a mulher, não, se morrer o velho tem que ir para o inventário. Aí foi 15 dias de angústia para conseguir que o cara saia do UTI, assinou a transferência, o cavalo dele chegou aqui, cobriu uma égua e morreu. Morto e cobra. Né? Esse foi um, né, da história de não quer vender, deixa lá, que dá confusão. Tem outras histórias dessa para contar. Mas então, usei novela. Foi uma égua fundamental. O doutor Gabriel me ofereceu de presente, que ela já estava velha, na época eu não fazia transferência de embrião, não conhecia direito isso. Podia talvez até ter conseguido alguma coisa. E Sagrada, Vedete da Calciolândia, era filha de novela, irmã de Juba. Vedete, 13 filhos ela teve na associação. Qual que você quer? Eu tive, vai dizendo o nome que eu digo que teve comigo. Um foi filho de Tirol. Ela teve Ator Bagdá Caprichosa, não. LP, que é o que teve LP com da você, Calciolândia que eu falei. que era Capricho. Ela teve Ficção, Meu Global, também, verdade que é verdade. Herdade Tirol, Global, Não sei, Heroína, não sei. Impacto Juba. Não sei. Impacto Juba. Não, Impacto, Depois Juba, Juba. Novena. Novena morreu agora. Eu comprei um embrião de Novena. No leilão da Calciolândia, ficou com 2 filhos de Haiti na fazenda. Novena e Negra. Né? Negra tem uma mão meia torta. Nesse leilão da Calciolândia tinha lá um embrião de Novena. E que ficou lá, ninguém comprou. Eu fui e comprei o embrião. Né? Nasceu macho, está por lá agora. E a Novena morreu em seguida. Era filho de Haiti com novela. Novena, Roteiro, Ultimato, Vedete e Charada. Vedete foi campeoníssimo. Vedete foi reservada de Luz. Isso. Luz da Pedra Verde, mas a reservada foi Vedete. Num concurso de batida. Tá vendo? Luz foi. E era picada, aqui de picada. Eu tenho fotografia maravilhosa. Fiquei com a filha dela com Álamo, chama Inocência. Tem lá. Vedete era guaço. Era fantástica. Cruzei com o Favacho Único, não deu bem. Acho que. Não minto. Não me lembro com quem foi que eu cruzei que não deu bem. Não deu bem. Então hoje tem Pantero, Zizico.
Zizico, você não tem na sua lista, tem? Tenho não. Zizica é filho de Trilho da Zizica, no égua é filho de Ringo D2. Veja só. Picada legítima. A mãe de Trilho picava. Sim. A mãe de Ringo picava. Né? E é cruzado o Ringo com uma filha de Capricho. Esse cavalo estava na mão de Axel. Estava na mão de Axel. Sim, né? Então, o cavalo pequeno, completamente picada, está lá. Já tem uns 6 filhos dele. Depois tem agora Silvino, que esse ano eu já cobri 20 éguas com Silvino, para você ter ideia. Silvino tem uma parceria hoje da cavalgada com... Não é parceria, ele está emprestado. Está emprestado lá no Luquezzi. O meu amigo Luquezzi, né? Estive lá até, vi. Que virá no final da Nacional. Estive agora, gostei muito, até Renato do que está iniciando Aras da Marcha e comprou uma cobertura. Belíssimo de um cavalo. Comprou uma cobertura para fazer embrião na égua que está ganhando dele aí. A notícia que eu tenho é que o Luquezzi usou na tropa toda. Está usando muito, não sei se toda, mas... A notícia que usando toda, não sei. Está usando muito. Está muito confiante, né? Também é um sangue diferente esse Silvino, porque embaixador do Porto Azul é Haiti, numa filha de Capricho, numa égua que vai a fantoche, numa égua que vai a fantoche da primavera, numa égua passatempo. E na linha materna é Lampião HO direto, com Lanterna da Visão, que é campeã das campeãs. Eu comprei um embrião de lanterna quando eu estava no leilão, a Maurício, e liguei para comprar. Você está comprando embrião de lanterna por quê? E tal, não, eu quero. E qual é o reprodutor que você vai querer? Eu disse, olha, Lampião HO. Lampião é seu de presente. Ele nem usava Lampião, né? Os cavalos que ele cobrava eram os cavalos de batida, né? Aí pronto, nasceu Meia-Noite, que é uma das principais minhas hoje, é Meia-Noite. Entendi, das matrinhas. Claro, a mãe de Silvino, sim. A mãe de Salu, que é um cavalo que está na mão de Fábio Schettino, produzindo muito bem também, do Aras Raça. Também, né? Então, e as éguas, filhas dela, muito boas lá também. E o projeto? Tem projeto para alguma coisa diferente? Ou é esses acasalamentos? Ele está criando em casa. Zizico, Silvino, tem ainda mais quem? Pantera, Zizico, Silvino. Tem um cavalo novo chamado Virgulino. Para Nacional vai... Não, para Nacional eu não me empenhei nisso muito, não. Mas eu acho que para você ir para Nacional, depois que eu passei com a égua, ou você vai na estrutura mais profissional, com veterinário, com segurança, com área isolada, ou você faz uma campanha com o animal para poder ele se projetar e tudo mais, e dar mais confiança nas horas do julgamento, ou você faz um trabalho político. Ou vai pesado, não. E para brincar não vai. Para perder, para quê? É caro, né? Assim... Somente a gente sai aqui do Nordeste, né, Pio? É um custo absurdo. O Luquezzi esteve comigo, perguntou se eu gostaria de que ele levasse o cavalo. E, pois não. Fico muito feliz que você leve o cavalo. Você tem uma estrutura muito bem feita, muito profissional, tem bons peões, tem bons técnicos, tem bons veterinários, acompanha pessoalmente. O sobrinho dele respira, né? É dentro, vive por dentro disso. Então, sim, vai ser uma beleza. Agora, ele deve levar Silvino. O que vai ser, eu não tenho a menor ideia, não estou acompanhando, né? E acho que quando você... Então, meu projeto é continuar meu trabalho do que eu venho fazendo, respeitando aqueles pontos de corte que eu estabeleci e com a morfologia que eu gosto de ver. Uma cabeça delicada, como as Calciolândia tem, como o Zé Dade tem, como o Passatempo tinha, um pescoço delicado, né? O mais possível arqueado, que é difícil botar, e tem uma marcha muito boa, né? Uma marcha, eu não gosto de cavalo longe do chão, não gosto de cavalo longo, não gosto de cavalo orelhudo. Então, cada um faz o seu pacote, como é que ele gosta, não é? E direciona para aquilo. Na hora que você direciona, eu tenho lá um grupo hoje, aqui em Gravatar, de uns 15 potros de 4 meses a 2 anos, que você não sabe quem é filho de quem é filho de quem é, como é. São todos muito semelhantes. É preciso muito cuidado para ver. E você usa a máxima de como os cavalos, todos têm genética de marcha picada, né? Todos têm genética de marcha picada. E tem bom temperamento, tem muito bom temperamento e marcham bem. E todos eles marcham bem. Um melhora a frente, o outro melhora a garupa, o outro melhora as pernas, o outro vai melhorar o temperamento. Né? Cada cavalo complementa uma deficiência que a égua tenha. E as éguas complementam as deficiências que o cavalo tem.
Sim. Então, por aí, você, quando vê, você está tudo parecido. É o que eu percebo hoje lá. Se for selecionando, depois com de 20, certeza. está tudo parecido. Nunca vendi nenhuma égua que eu achasse maravilhosa. Mata Grande era uma égua boa. Uma égua boa, mas não é égua maravilhosa, que eu me encantei. Eu vendi Mata Grande por 50 mil reais a João Amorim. Acho que foi João Amorim. Ela foi para a primeira prova dela, foi em Gravatá. Estava chovendo. Aí João Amorim cruzou de mim. O senhor vende essa égua? Vende metade dessa égua? Eu não estou vendendo. Vendo. Quanto é? Eu digo, deixa eu ver mais à frente a prova, para eu dizer quanto é. Ah, o senhor quer ver se vai ganhar? Eu digo, não, eu lhe digo o preço agora, ganho ou não ganho. Eu só quero ver, saber o que é que eu estou fazendo, né? O preço é esse aqui, ó. 25 mil reais era o preço, da metade dela. Né? Aí ficou esperando, a égua ganhou. Ganhou da Absoluta, eu não sei de quem, acho que estavam lá. Ela ganhou. E não acho que a Absoluta estava, não quero ser injusto, não, mas não sei. Mas ela ganhou, primeira pista dela. Levei para casa e João foi lá e foi, eu vou olhar, não sei o quê. Depois disse, olha, só que vou querer se Chico puder preparar a égua. Né? Que era o peão dele. Isso. Eu disse, olha, João, tem um problema. O meu peão preparou essa égua. Ou bem ou mal, eu preciso conversar com ele, porque eu não vou perder o peão, vai ser outra confusão. E o peão ficou choroso, não sei o quê, aquela coisa. Mas concordou, né? Ele disse, não, mas eu só quero se for para Chico preparar. Eu disse, tá bom, tudo bem. Aí o negócio não caminhou. Com mais 15, 20 dias chegou João Rubens lá, um comerciante de cavalo. Olhou a égua, lá estiveram mais outros criadores, olharam, não se interessaram. Né? Vou dar nome porque não se interessaram. Né? Sim. Então, não acho necessário. E aí o João foi e comprou por 60 mil reais. Depois levou para São Paulo, fez uma boa carreira lá. Depois vendeu por 150 mil ao Havana. Candelária. A Candelária. Depois a Candelária vendeu metade, antes do campeonato, viu? Vendeu metade ao Havana por 150 mil. Aí depois ela foi campeã das campeãs e tal. Aí eu não tive mais notícia de que negócio se fez. Mas você tem Os meninos sabem, os meninos aqui sabem. O negócio é com eles. Né? É. Bom, então, até aí é a conversa que eu sei. E eu fiquei felicíssimo. E devo ao Candelária um favor enorme, porque ele preparou muito bem o animal. Esse Gilberto é um profissional fantástico que está no escuro, né? Fantástico. Cavaleiraço, de ponta Fantástico, mesmo. Piloto. fantástico, fantástico. Muito bom, agradável, gentil, Bom de conversa. atencioso com você. Então, é uma pessoa, eu tenho muita admiração por ele. Silas trabalha hoje também com ele, que eu conheci. Noutra fazenda, é outra pessoa muito especial. Então, eu acho que Nilson está com uma equipe muito boa. Né? Ele tem ótimos animais e certamente é um dos criadores de Pernambuco que vai fazer. Vai ter um desempenho certamente bom, né? Muito bom. Já vem fazendo, né? Já vem Resultados tendo, brilhantes, né? né? Sem dúvida nenhuma. Então, é esse. Então, os animais que eu. Mas você vê, né, Lebrão? Passa ano, entra ano, cavalgado não sai da moda, né? Cavalgada entra na moda, né? Todo tempo, né? Não, Você Não sai da moda, é atemporal, Você Pio. quer ver uma coisa engraçada? Engraçado é o seguinte, eu sempre achei que aí é que é a oportunidade de você visitar lá fora. Os cavalos de passeio são todos de rédea livre. São todos genuínos. Né? Porque você não vai poder estar o tempo todo Incomoda, né? segurando. Né? Inclusive incomoda, né? Eu vi o exemplo foi o diabo do cavalo colombiano. Então, se você quer fazer cavalo para o mercado internacional, o que o mundo faz é um cavalo que você toca a rédea solta e vai para lá e vai para cá. E ele tem que ser genuíno, e tem que ser fácil de andar, tem que ser suave, porque tem senhoras que sentam, tem velhos, tem crianças. Né? Cavalo de gente é cavalo de passeio. Então, isso eu sempre respeitei. Não é? Mesmo quando os encartados, articulados. Assim, Lembro perfeitamente eu tomava isso. ferro, por isso, porque eu não tinha aquilo. Né? Mas persisti naquela linha. Aí não fui eu que evoluí, não foi a associação que evoluiu. Sim. E veio porque é genuíno, não só na batida, como na picada. Na busca dessa Na naturalidade. batida eu não sei como é. Mas eu sei que a receita Genuíno também, é a essa mesma pro coisa. genuíno também. Então chegou para onde eu imaginava. Os encartados todos saíram. E hoje os criadores de pontos estão todos trabalhando na busca do genuíno. Aí você vai ver o genuíno e cobrar do genuíno as virtudes que um cavalo moderno precisa ter.
boa articulação, equilíbrio, regularidade, estabilidade, né? Então, se você for... Mas o genuíno você não fabrica, ele é ou não é. Você depois corrige os defeitos. Esse cavalo corrige aquilo, esse corrige aquilo. Por aí vai. Tem potencialidade. E aí vai fazendo uma genuíno tem conversa, potencialidade, né? E aí vai fazendo e continua nessa história, né? Reconheço que há uma procura hoje do mercado com relação a essas características que a minha tropa tem. Isso, há uma procura, um interesse que nem sempre acontece. E que é difícil, Pio. Eu vou te falar, eu tô no cavalo, sei lá, uns 16, 17 anos aí, Pio me viu pequeno. Rapaz, eu nunca vejo muito animal da cavalgada sendo ofertado no mercado, é difícil achar. Então, quando aparece, bicho, é tesouro, é ouro. Acabou-se. Apareceu, a turma já vem em cima comprar. Inclusive, quando é literalmente a venda, né? É difícil você encontrar. Eu vou ajudar ele, né? Já que ele está com dificuldade de vender. É ruim de venda, ele que disse. É mais fácil de ser mas a fazenda está lá, continua no mesmo tempo que os animais estão lá. Ó, a gente agora na Bahia, no CBM da Bahia, tomando café com o Pio. Não sei se o Pio vai se recordar lá com Aleixo, lá, criador de Santa Catarina. É, gente muito boa. Gente boa demais. Deixei Pio lá conversando com ele. E eu sempre fico batendo na tecla. Pô, Pio, bicho, a gente tem que usar essa tua genética pro Brasil, porque realmente, literalmente é foda. Entra ano, sai ano, rapaz. O homem não sai de moda, bicho. Todo ano o homem tem cavalo brigando na ponta, égua brigando na ponta, criando bem, selecionando bem. E eu acho isso aí muito bacana mesmo. Não é porque eu tô aqui, talvez corpo seja, de missa presente, não. Seja por não ter moda. Justo, mas esse que eu tô te falando. Procurando o trabalho seu mesmo. Mas, Pio, é muito difícil você encontrar um criador sem hype, porque você não é um cara da mídia, você não é um cara do Instagram, você não é um cara de nada, dessa modernidade, nada. Mas você sempre tem uma tropa muito qualificada produzida em casa. E é o que eu bato na tecla, bicho, a gente tem que mostrar essa genética pro povo. Nem que não seja uma live de venda, um leilão, uma porra nenhuma. Mas vamos mostrar a tropa, vamos fazer uma live de apresentação, mostrar essa tropa maravilhosa para o Brasil conhecer. Inclusive, Aleixo cria, sei lá, 7, 8 anos, e ele disse que não conhecia o sufixo de Pio. Conheci quando você começou a falar dos animais, ele começou a associar Mata Grande, Légua e tal, mas ele não estava fazendo ideia com o que ele estava conversando, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante ele não isso, imagina, sabe? né? Entendeu, Pio? Não, eu o trabalho, também, você é uma base para Marcha Picada, assim, sem sombra de dúvida. Eu acho que era muito importante isso, mostrar essa qualidade para o Brasil, sabe? E aí, se quiser vender, vende, não quiser vender, não vende. Isso é só minha opinião como amigo aqui, sabe? Uma pessoa que lhe admira seu trabalho de selecionador, de criador. Do faturamento da fazenda, eu não tenho outra. Então vamos botar meu ditado, então. Se tiver real, tem amor. Vamos usar esse ditado, então, na live aí. Se for para bater martelo, nós estamos juntos. Mas e as perguntas, Papio? Eu tenho uma pergunta aqui para ele. Então deixa eu Marcelo. Você usando mesmo esses garanhões que você falou da sua produção, você ainda utiliza garanhões de fora e quais? Rapaz, eu tenho uma relação pessoal muito grande com Zé Félix, gosto muito dele. É um homem especial na minha relação de amizade, né? E Zé Félix é sempre uma pessoa muito disponível. Eu tenho 10 éguas lá com Zé Félix que eu uso com elfo. Mas isso me geraram até agora 3 fêmeas, por exemplo. Zé está passando por essa procura excessiva de elfo e isso dificulta essas parcerias, né, que são feitas para quem não tem comprado lá e tudo mais. Mas eu uso alguma coisa de elfo e não me lembro. Eu usei uns 5 coberturas de Radiante Fórum. Né? O que é que teve mais? Acho que só. Mas não é fechado para usar cavalo embaixador que você usou. O embaixador é meu, né? Sim, mas... Embaixador, quarteto, eu fiz. Ainda está com você? Café, não, vendi. Já vendeu todos eles? Vendi quarteto, deixaram boas éguas lá. Sim, você falou. Né? Vendi, o embaixador está morrendo, teve um câncer, perdeu um testículo, depois aquilo evoluiu, está lá no sertão, mas não está mais cobrindo nem coisa nenhuma, né? Então ficaram o Pantero, ficou Silvino, que é filho de embaixador, né? Silvino embaixador. Filho de embaixador. E Pantera é Beirute, né? Pantera é Beirute e Juba. Beirute é trilho também. Trilho com égua de Haiti. Com égua de Haiti. Isso aí. Então eu comprei recentemente 3 éguas de sangue da Morro Grande da Zizica, né, que eu acho que é um sangue importante, de marcha, truque, trilho. Aquilo ali, se você conseguir como animais de picada, né, aquilo é um sangue importantíssimo. Né? Eu não sei se você conheceu um cavalo chamado Turbante. Morro Grande da Zizica. Do Luxo, né? 17 filhos, né?
Bom cavalo. Eu comprei uma filha dele, né, que é uma coisa de marcha picada. Né? Então, eu acho que essas aberturas, para sair muito do Haiti, não ficar muito no Haiti, botar tropas antigas que têm genética longeva de truque, de trilho e tudo isso, que é marcha, reconhecidamente marcha de qualidade, rusticidade, musculatura, amplitude, e você não tem aquele refinamento. A minha tropa é muito refinada. Sim. Então você vai conseguir dar mais isso nessa área. Né? O filho de o Zizico tem uma movimentação de membros maravilhosa. Também tem esse sangue. Então você vai usando essas coisas para ir misturando, né, com o que a gente já tem, sem buscar muito e muito para Haiti, ou muito para quem quer que seja. É porque aqui eu já tenho muito. Tem muita presença desse sangue, né? Eu tenho uma pergunta aqui. O que, é que você acha dessa situação agora, que é uma tendência de mercado aí dos clones? O que é que você enxerga nisso? Eu não acho que seja uma tendência de mercado clone, não. Não. Eu acho que tem coisa muito. Não estou dizendo. Não, estou perguntando só. Não, eu acho que clone é uma coisa legítima. Absolutamente legítima. Agora, ainda é uma tecnologia, de certa forma, cara. E o fato de você fazer um clone não lhe garante que ele será tão bom quanto o clonado. Sim. Né? Como o clonado. Não lhe garante nada disso. Aí pode dar até melhor do que o clonado, mas pode não dar igual. E você não é uma certeza pura. Não é uma certeza pura. Mas usaria na tropa? Usaria, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu preciso ter cuidado para saber se eu não estou clonando alguma coisa que já está ultrapassada. Sim. Né? Geralmente as gerações têm que ser melhores, né, que a base. Teoricamente. É agora, se você vai usar para corrigir determinados pontos da sua tropa, nota 10. Né? Mas é pouco provável que um clonado seja tão atualizado quanto um animal de excelência que tem hoje. Geralmente é um cavalo mais do passado. Geralmente, também não estou criticando, não. Também não tenho valor sobre o assunto. É que é um animal, geralmente, que é do passado clonado. De passado, entendi passada. Não. Eu digo, não. É um animal do passado. Não quer dizer que ele não vai contribuir, vai sim, mas eu também não tenho fé, não tenho conhecimento para entender se vai contribuir para frente. Eu acho que é uma tecnologia muito importante, útil, valiosa, né? Valiosa, e que será testada ao longo dos anos. E certamente vai ter sucesso em alguns casos, mas. E por aí não vou dizer, mas não é que é isso mesmo. Tem um troço mais, não digo assustador, mais complexo, que é o X. Né? Esse é muito complexo. Porque esse vai causar, em se tornando uma tecnologia acessível, vai ser uma coisa que vai dar uma revolução no mercado brutal. Uma celeridade, né? Brutal. Absolutamente brutal. Eu não sei quantos vão sobreviver a isso. Mas você conversa. Nós vamos. Você conversa para outra conversa mole, né? Mas, Livrão, a gente tem que marcar um bate-papo desse aqui. Já que esse equipamento pode ir para tudo que é lugar, a gente tem que marcar lá, lá em Gravatar. Eu já fiz o convite, mas lá vai ser diferente. Vocês estão convidados, claro. Deixa a gente ir. Claro. Vê cavalo bom. A casa não é minha, não, é dele, não é minha, não. Vê cavalo bom, é bom demais. Não, a ideia é a gente fazer lá, vamos gravar lá para passar no programa, que é diferente. Nós vamos ver o cavalo, ele vai comentar, nós vamos perguntar, mas aí é focado não em temas gerais, é focado na tropa. Mostrar a tropa, mostrar os garanhões e conversar do trabalho. Aí sim, mais dirigido. E nós vamos fazer isso pós da Nacional, porque aí está apertado na Nacional. Nosso amigo Marco Bartolo, nosso manager técnico, vai para o Rio de Janeiro. Enfim. Pergunta de fora, porque eu não gostei de deixar ninguém. Pelo menos que merecesse. Vou deixar responder. Cadê? Tem um bocado de pergunta aqui. O do Silvino a gente já respondeu. Estou entusiasmado com o Silvino, pronto. Tá. Muita gente mandando um abraço. Estou usando em quem? Muita gente mandando abraço. Muita gente mandando abraço aqui. Todos tiveram a paciência de me ouvir até agora. Muito obrigado de verdade. Né? Não é obrigado protocolar, não, é de emoção. Tem uma pergunta interessante aqui do Herman, do Área da Musa da Bahia, perguntando da sua visão a longo prazo do mercado de cavalos. Rapaz, é uma pergunta complicada, né, senhor? Pio, posso dar a minha opinião? Claro. A minha opinião é que eu só vejo evolução nisso aí. Eu lembro que há pouco tempo atrás o cavalo não tinha esses valores que existiam hoje, com a frequência, a assiduidade, sabe? Um negócio bem bacana que vem acontecendo, né? No mercado do cavalo. Acho que a questão do médico veterinário, o cara tem hoje muito mais departamento para atender. O pessoal tem um ferrador, tem um peão, tem um puxador.
Eu acho que o mercado do cavalo, eu acho que abrange muita coisa, né? Ele está perguntando para ele vender cavalo. Ele não quer Será? saber de peão, de pio. Quer não? Mas é o mercado do cavalo engloba se isso. ele vai Né? ter mercado do cavalo dele. Vai ter, se tiver qualidade, isso né? que ele tá falando. Se Não, tiver mas aí existe a base, né? A gente precisa largar um pouco. Mas precisa largar a base um pouquinho também para que o cavalo seja que o cavalo útil, o cavalo de sela seja mais consumido. A gente está com a base um pouco estreita, naturalmente isso. Eu acho que ninguém tem uma raça tão adequada para o mercado como uma galera machador de mais picada. Ponto. Não tem, né? Você olha todas as raças, não tem nenhum animal mais ajustado para o mercado de usuário de cavalo do que o nosso cavalo. Ponto. Você pode olhar e escolher. E eu vou botar como a gente é melhor nisso, né? Agora, acho que cavalo, para você ter um cavalo hoje, um cavalo de qualidade, porque o mercado ainda já está muito exigente. O mercado de usuário de cavalo aqui em Pernambuco já é muito exigente. Muito. Com certeza. A pessoa já chega olhando um cavalo com requintes de exigência que não são habituais para um cavalo de sela, né? A perna está pouco articulada, a mão está baixa, ou está não sei o quê. Esse sujeito tem momentos de lateralidade, isso aí eu não quero, está com o rabo descolado. E aí começa com besteira, com coisas pequenas, que para um cavalo que não vai disputar uma prova, não tem influência. Será um cavalo bem domado, um cavalo de bom temperamento, confortável, regular, não começa numa haste, termina com a outra. E o que é que o cara quer mais? Um cavalo de sela. Ele olha o que é que ele gosta, que é o branco, que é o preto, que é comprido, que é grande, escolhe. E vai achar. Agora, o problema é que para você fazer um cavalo de sela, o problema é que o cavalo de sela, o comprador quer que ele seja bonito, barato, manso, bom, bonito, barato, pronto para usar. Quer dizer, o danado é o pronto para usar, porque se você dá o cavalo para um usuário, ele manda um filho dele montar, e o cavalo é um cavalo jovem, é sempre mais nervoso, claro, mais assustado, é natural, né? Então o sujeito, esse cavalo, não, o cavalo é novo, né? Então, tudo isso, para você fazer um cavalo nesse ponto, ele tem que deixar ele ter 5, 6 anos. Que é um mercado curioso, sabe qual é, Davi? É o de fêmeas para passeio. E está crescendo, viu? Tá. Havia muito preconceito. Engraçado, eu me atenei para isso agora. E não tinha notado as procuras, havia um preconceito. E você chega na Europa, o cara anda mais de fêmea do que de cavalo. Ou de cavalo castrado, aqui tem outro defeito. O cara quer o cavalo inteiro. Ele compra, chega lá, castra o cavalo e com 2 meses corta. Eu vendi um cavalo numa exposição de sela, por R$100 mil. Era um cavalo que ganhou uma categoria importante, tal, camada comprou e castrou para fazer sela. Aí comprou a cabeceira, é isso aí. Comprou, o cara pode, né? Sim. Mas você vai pegar qualquer cavalo para preparar ele, para deixar de um modo que o usuário queira. Você não gasta menos de R$15, R$20 mil, não. Tem que valer pelo menos uns 25 a 30. Né? Aí você vai passar. E o mesmo trabalho que você tem para preparar esse cavalo é o que você tem para preparar o seu melhor de pista. Até chegar no ponto que você vê, não, isso aí é top. Aí você dá uma turbinada nele. Mas os R$15 mil você vai gastar. De qualquer jeito. E tem que ocupar uma baia. Verdade. E começa a confusão. Se o mercado é similar, você podia cortar os ovos tudinho, deixar solto e ir amassando por um. Como a gente faz com a égua? Você amassa um, solta um, deixa e vai levando. Não tem que estar usando a baia, dando ração, escovando, lavando, puxando, né? Então tinha um tempo de maturação para o cavalo de usuário, né? Com certeza. Que dá problema nisso aí. Mas acho que o mercado é franco. O país tem uma vocação rural muito grande. O país tem uma diversidade climática e de ambiental muito grande. Você tem a Caatinga, você tem o Pampa, você tem o Pantanal, você tem o norte de Minas, você tem o sul de Minas, você tem tudo. Tudo isso facilita o uso do cavalo para o lazer, né? Há uma busca pelo consumidor. Se você olhar as pesquisas da Associação Brasileira de Turismo Rural, quando um frequentador do turismo rural chega no hotel, a primeira coisa que ele pega é cavalo, não é restaurante, não é piscina, tem cavalo. Isso foi feito aqui em Gravatá, quando a gente começou, que é outra história longa. Fizemos estudo em Gravatá da vocação do agronegócio em Gravatá. Era cavalo. A primeira coisa que o cara quer é cavalo. Né? Então, acho que o prestígio que o agronegócio tem hoje no Brasil, a dimensão econômica que o agronegócio ganhou no Brasil, a ocupação de novas áreas agropecuárias que foram instaladas em todo o Brasil, a riqueza que está circulando no agronegócio no Brasil todo. Essa clientela do meio rural já é uma clientela do cavalo. É preciso produzir algo que
que esteja no desejo dele. Se é um cavalo para esporte, se é um cavalo para rodeio, se é um cavalo para passeio, vai ter de todo mundo, né? Vai ter para todo mundo. Então, acho que o futuro do rebanho da gente vai melhorar, a qualificação vai melhorar, seja qual for. Quem não se, como tudo na vida, quem não se ajustar vai perder o tempo, né? Está fazendo um cavalo que ninguém quer, está fazendo um cavalo doido, vai fazendo um cavalo. Vai ficando para trás, né? Vai ficando para trás, pô, né? Com certeza. Não tem jeito. Mas o mercado de qualidade Muitas raças tem espaço. Estão ficando, não precisa estar citando ninguém. Claro. Livrão, Pergunta aí. agradece nossos patrocinadores aí, Livrão, Você que que é o ajudaram essa parte mais o nosso comercial é programa você, aqui Davi. hoje a acontecer. Você é a parte mais comercial. Marco Bartolo é nosso... Faz foto e vídeo. Agradecer a quem? Cavalo VIP? Não, também não. Tem que agradecer, Cavalo VIP é eles. Tem que São agradecer a gente, viu? Quem são os patrocinadores? Nós vamos Os mostrar aí. patrocinadores aqui são Aras Posto do Novilho, Isso, Tony, grande figura. Toninho Brutal. Símbolo Mandar um sexual. abração pro senhor. Símbolo sexual. Aí é eleito. Aliança Autos, que é uma loja aqui do Shopping do Automóvel, do Bem, nosso Aliança. amigo criador de cavalo também, Aras Também. Aliança. Tá aí, ó. Tá aí, É o Aliança. dono- Vai por é o ordem, dono vai por da ordem. Tá por toda a ordem aqui. É o dono da Aurélia. Isso, dono da Aurélia da Cavalgada. Fly. Fly Multimarcas, que é do nosso amigo Leandro também, criador de cavalo também, Era Jatobá, que é sócio do Ouriço do Monteiro. Bem. BBC Segurança, Isso. É um amigo nosso, também amante do agronegócio. Tá para estar apoiando a gente, é importante. Que bom, muito bem, BBC. Promove gestão ocupacional. Bartolo, que trouxe aí também, apoiando a gente. Bartolo é o cão, né? Vamos que Bartolo. Bartolo é danado. Chuta e cabeceia. Bartolo é cabeceio aí. danado. Posto do Olha o Novilho. Toninho aí. Devagarzinho nós vamos fazendo um podcast e contando a história e guardando ela, né? Isso. Que também é importante para as novas gerações no Não futuro. mais nada, não. Eu acho que mais. Mas podemos conversar, vamos embora. Estamos aqui na área. Não, É. tem alguém mais para pegar? Alguma Mas tem mais pergunta alguma que não pergunta tenha pra ele? sido Tem, não. atendida do Não, ponto já de foi. vista. A gente já foi debatendo já durante Porque a assunto, ideia é já essa, a ideia é falando falar isso. e as perguntas para o final que não foi Claro. atendido para não ir atropelando o rumo da O conversa. criador do Santa Catarina é um belo rapaz. Eu vi os animais dele muito interessantes, muito com sangue D2, quase tudo com sangue D2 que ele tem lá. E são animais interessantes. Eu não conheço direito o detalhamento do D2. Né? Tive lá em Dalton, visitei. Sim. Na época ele não tinha nada de marcha picada, se tinha, não mostrou. Eu fui atrás de filhos de quem? Nem me lembro. De Carvão, LJ, ou de Ringo, não sei, tinha uma égua na casa do filho, mas pediu muito caro, de um genro, eu não comprei. Mas era um criador importante, tá vivo, você está vivo ainda. Ele fez agora, a Aleixo fez uma parceria com o pessoal do Mairi. Do Mairi. E acho que vai se dar muito certo, porque o Mairi tem animais muito raízes, né? E que é um belo criador também, tem volume. A dimensão da Bahia é diferente, eles são criadores. Então ele tem muito mais facilidade de diversificar, de testar, de ver rusticidade, de ver capacidade reprodutiva, de ver habilidade materna. É um criador, né? Tem esses desafios que ajudam ao consumidor final ter um animal com certo critério selecionado. Tem uma tropa muito boa que estava lá, sem as pessoas conhecerem muito, pelo menos a gente daqui, e agora está crisando com outras, misturando com outras genéticas que certamente vai ter sucesso. O cavaleiro do rapaz é muito bom, um potro muito bom. Isso. E a tropa toda, eu já vi alguns animais, umas fêmeas, que ele mostrou muito boas por vídeo, né? Tem umas feiras Não muito boas, não é Aleixo. coisa isolada, não. Agora, tem características muito boas e não tão boas do D2. Então, você tem que, como toda a linhagem. Dá aquela mexidinha no doce, né? Não sei qual é, mas quem quiser que acha. Né? Eu sei que é muito boa, eu usaria. Eu usaria, se é porque eu estou no outro. Eu estou testando algumas coisas, né? Que não posso ficar tirando para tudo que é lado, porque você não fica doido, né? Claro. Não tem um rumo, né? Fica doido. Não faz, Não não pode. faz A a gente constância. tem que seguir o rumo do homem. viu? O homem está na raça faz tempo e só dando uma retada. Na minha cabeça também. Faz parte, né? Faz. Mas Mas foi isso ótimo aí a que faz conversa criar. aí e o pessoal ficou bem interessado na genética aí que foi Que bom. passando Calciolândia, D2, e eu acho que contribuiu um Catuni, pouco. garças, muito importante. E a história, né, de Eu comprei como iniciou, né? 12 éguas da Catuni no início. Né? Começava com 12 Catuni. Depois fui nessas fazendas todas que tinham marcha picada.
Porteira de Tábua. Só não fui na Gironda, porque sempre foi uma coisa meio complexa aquilo ali, né? Nem a picada, nem a batida, é aquela coisa complicada, né? De acesso. Tropa muito bonita. Eu tenho acompanhado, eu conheci o antigo, moderno. Tem até um amigo que cria vizinho, que é Marju. É uma tropa muito boa, ele me mandou até uns potros. Muito bom. Eles estão até agora com o Instagram, tá aí. O Gironda tá no mundo virtual também aí. É uma tropa boa. Boa. Eu tive a oportunidade de conhecer. Era uma tropa que eu gostaria de ter conhecido. Né? Além do que tem um cavalo sempre muito domados ao estilo dele, né? Isso. Muito omissos os cavalos, ao tipo isso. de trato que eles sempre fizeram desde o começo, né? Desde a tropa deles, lá do Trevo da Gironda. Desde da base. Mas eu lembro que nas primeiras provas que a gente fez, a Gironda sempre participava com sucesso. Agora, a raça evoluiu. Isso. Eu não sei como é que eles estão. Rogério Bivar também usou muito animal Gironda, teve uma base Gironda forte também. Um cavalo aqui muito bom, que eu lembro, que chamava Livre da Gironda, de Mário Clemente. Era muito bom. Muito bom cavalo, um castanho, muito bom. Aqui Como era o nome daquele cavalo teve um da importante. herdade que tinha ali da cidade? Cidade Herdade Frevo. Como eram as pernas dele? Você não lembra, né? Faz tempo, né? Eu vi alguma coisa e achei Mas fantástico. era bom cavalo, de tipo. Excelente, todo mundo. Era muito bom Não cavalo. fazia outro, mas já tinha morrido quando eu comecei. Ele era a fazer, não tinha tabatinga mais. predileto, Mais herdade maravilha. flauta. Herdade flauta era o quê? Música com Cadillac. Puta merda. Ele era baio lindo. Fantástico, gente. Agora, detalhe da perna, realmente, eu não vi. Eu vi alguma coisa que a perna. Já morreu há muito tempo, ele estava falando de coisa nova. Né? E da Gironda aqui, passou um cavalo muito importante lá com o Dodô. Era Mustang da Gironda. É tido como um dos grandes cavalos da Gironda. E depois foi cobrir na Campo Grande. Teve uma honra de cobrir na Passatempo, que era um cavalo. Pois é, mas Exato, você né? veja que tudo isso que ele está falando tem muitos anos. Muitos A marcha anos. picada de hoje é muito mais exigente do que esse que a gente está falando. É uma evolução, né? Agora, esses trouxeram Chegaram até aqui, né? trouxeram a genuinidade e a picada na genética deles. Né? É mais fácil você pegar. Com certeza. Tem que ter base, né? Porque se não Não tiver base, não vai para canto nenhum. É o que ele disse aqui Não saiu um neto, um bisneto, não sei o que Vai. começa. daí numa hora, quando Mas, dá errado, esses dias um amigo mandou uma égua para mim, um fenômeno, égua. Boa pra cacete de andar. Mas quando você abrir o papel da égua, meu amigo, É complicado. um samba do crioulo doido da gota. Eu Eu até entro disse nisso, a ele, meu amigo, isso aqui pode ser ter uma égua pisteira, campeoníssima, mas isso vai produzir o quê? Entendeu? Uma genética perdida. Quer dizer, você não sabe o que está falando. Sabe o que, é que pode sair dali? Não é? É uma caixinha de Vai surpresa. aflorar alguma coisa lá do avô, do pai, do tio, não sei. Isso. Não tenha dúvida. Então, com certeza. eu acho que esse é o caminho aí da raça, né? Usar a experiência aí de quem está há muito tempo fazendo isso e com muita Agora, a qualidade. genética é uma coisa danada. Né? Você vê com um cara feio, feito. Pai dele. Markel, com aquela cara. Deixou um de cara bolacha, bacana, né? Deixou um artista de cinema. É verdade. Qual país? Tem- Mas tem minha mãe, né? Minha mãe é um fenômeno, né? Tudo bem, mas Foi só a linha materna que trabalhou. quem trabalhou. Faz parte. Vocês me deixaram sem graça agora aqui, né? Brincadeira com o Markel. Mandar um beijo pra tu, pai. Te amo. Se existe um pai coruja, é Marco, né, rapaz? E Ali. uma pessoa que sempre tem uma palavra de estímulo a qualquer um. Ali é, viu? Ele não se dirige a um de nós que não seja para estimular. Verdade. Nunca. Sempre empurrando, né? Nem sempre, Sempre pra frente. tocando, vamos, tá, beleza, parabéns, muito bom. Ele é muito bacana. E aí nisso. vai. Né? E fez muita coisa nessa tropa dele. Os animais de vocês são interessantíssimos. Não conheço, só vejo algumas coisas. Vá lá em casa visitar, É você verdade. não vai lá. Como é que você vai ver? A recíproca é verdadeira, né? Então, estamos falando de uma Bola que vai, deficiência, bola que vem. né? É isso Chama- aí. Vamos fazer um escambo. Vamos trocar umas figurinhas. Tô doido pra ter um bichinho cavalgada. Bora, então vamos finalizar, né? Pio, Lembrar do programa. suas últimas palavras. Pra gente deixar um recado para os Aqui, mais essa jovens. palavra aqui, pelo amor de Deus. Não aqui, né, no programa, gente. Não, um conselho aos mais novos, que é importante. O caminho, você contou todo o caminho, deu mais ou menos o tempero do que tem que fazer as coisas, naturalmente. Mas, se quiser dar um conselho aos mais jovens, estão iniciando a criação. É preciso definir algumas coisas. Primeiro, você quer criar que raça? Você não pensa que tem dúvida? Não tem. Você quer criar de batida ou de picada? Qual é o seu gosto? Tal. Quer criar de picada? Tudo bem. Ou de batida? Aí estabeleça os tais pontos de corte que eu pratico. Genética, temperamento e marcha. Então, eles têm essas qualidades. Use alguém que conheça para
definir se tem as qualidades ou não. Que beleza o cavalo precisa ter para você. Eu lamento, já tentei isso várias vezes, que a associação fizesse uma pesquisa sobre o que é que o consumidor, a gente está falando de mercado aqui, isso é bom. O que é que o consumidor deseja num cavalo? Porra, se você vai vender cavalo, a associação não tem um perfil do consumidor de cavalo. A Volkswagen vai lançar um carro, a Fiat vai lançar um carro. Pesquisa. O cara pesquisa tudinho. Não é? Até para fazer uma bodega no canto, o cara pesquisa, tem mercado também. O cara faz o que é que o consumidor deseja, o que é que ele olha no cavalo. Qual é a utilidade que você vai ter para esse cavalo? Você vai usar ele aonde? Né? Como é? Então, isso a gente não tem. E faz falta para você poder orientar comercialmente, um básico comercialmente, do que você vende. Né? Porque o cara pode estar criando um cavalo que ninguém gosta, também gosta, sabendo que ele vai vender. Mas se ele tiver uma preocupação comercial também, precisa ter, ele precisa saber o que é que o mercado da região dele quer, o que é que pensa, como é que faz e tal. Então, estabelecendo os seus pontos de corte, você vai chegar em alguma coisa que você gosta. Porque também, se você fizer tudo e no fim você não gostar, você não adianta. Você não vai fazer. Você não vai fazer, você vai se atrapalhar. Eu não gosto de cavalo pampa, por exemplo. Eu não gosto. Quem quiser que adore o pampa. Eu não gosto. Eu acho que é bonito para danado, mas você olha uma vez, duas vezes, começa a ficar meio confuso na minha cabeça. Eu prefiro cavalo de cor sólida. Para meu gosto. O mercado quer o pampa. Isso é outra história. Né? Sim. E até muito mais difícil de fazer do que o outro. É muito mais difícil, porque o material que você tem para usar é muito mais restrito. Né? Mas quem conseguir fazer vai ter um mercado melhor do que eu tenho. Porque é o que o mercado quer, é o negócio do mercado. Né? Agora não vou fazer um troço que eu, olhando, não me satisfaz. Então, você tem que também estabelecer seus pontos de corte e depois ter o caráter, tem o troço da beleza, que eu não boto no ponto de corte, porque é relativo. O que é belo para você pode não ser belo para a marca, nem para mim, nem para ninguém. Se você fizer isso com perseverança, com bom senso, né, analisando direito, vai apanhar, mas vai chegar em algum lugar. Usando a razão, né? Vai chegar. Olhando muito, visitando muitos criadores, né? Muitos criadores. Eu vim em conversa de um de outro, tentando ler alguma coisa, principalmente internacional, né? Porque lhe dá uma outra perspectiva da coisa. Né? Não ficar só aqui, também procurar, como ele fez, né? No Cavalo da Colômbia. Você pode olhar outras raças, está sempre preocupado em ver o que fizeram. Montar também é importante. É um caminho para também fazer o que gosta. Né? Testar. É óbvio, rapaz, é difícil. O simples faz alguma coisa, o complexo não faz. Né? O simples faz. É simplificar para isso, o que é que gosta, o que é que não gosta, tirar algumas coisas que podem comprometer. O animal demais não quer. Para quê? Vai testar o quê? Para quê? Nada, joga fora. Um animal de um temperamento ruim, se é lerdo, não presta. Se é doido, mata um. Então cai fora dessa confusão. Tem que estar no meio do caminho. Deixa isso para lá. Tem que ter um temperamento bom. E tem que ter genética, porque se ele não tiver genética, as virtudes dele não vão aflorar no que ele vai produzir. Isso tem que estar no pai, no avô, no bisavô, que aí sabe que vai para algum lugar. E aqui você faz o que você gosta. E no orçamento que você tem, que você não pode resolver tudo de uma vez. Né? Hoje, com o SEMI disponível, é muito mais fácil trabalhar. Facilidade, né? Com 10, 15, 20 cavalos que a gente sabe que são bons, que você pode usar o ponto de corte nele. Eu quero esse cavalo. Para essa égua, o melhor é o Emanuel, não é Joaquim, não. Você vai fazendo, rapaz, não precisa se angustiar, não, que faz. Mas tu acha que essa questão de usar um cavalo de fora não tem um pouco também da vaidade do criador, às vezes? Vaidade é não burrice, tem, não tem essa burrice, não tem? Vaidade é às vezes burrice. o cara não usa o cavalo do vizinho. Nossa, mas vaidade é burrice. Não é isso, vaidade né? é burrice. Né, Librão? Eu vejo muito isso. Tem um cavalo que vai bem na tropa do cara, o cara não usa porque é do vizinho, não é dele. Ele não vai fazer nada, ele está olhando para o vizinho, não está olhando para Né? ele. Se o cavalo contribuir para ele, ele vai fazer. Às vezes ele escolhe errado. Isso. É possível. O cara acha que o dele é bom, porque tem a paixão, tem não sei o que, ele comprou, ele vê virtude no cavalo que o cavalo não tem. Né? E aí fica por lá. E um cavalo bom esteja na mão de A, B, C ou D, a cobertura não é mais. Tirando os tops dos tops, né? O resto é realmente, o preço é bem acessível, bem padrão também. E você pode fazer, eu fiz esse campeonato todo sem usar top do top. Eu não tive Favacho único, eu não tive elfo, não tive nada disso intensamente na minha tropa.
Mas que você facilitaria. Você teve seleção, Pio, um olho diferenciado, Mas o um cara- paladar apurado, Sim, né? mas ele mesmo disse que utilizou cavalos que não deram certo. Sim, lógico. Que andaram, Apanhou fizeram. também. É um caminho Não é só vitória, de não. acerto e Não é só erro vitória. de acerto. A Né? moda caminhou porque eu era. Justo. Por isso que eu não posso dizer, mas a moda caminhou para cá. Mas você passou uma época sem. Se tivesse permanecido desencartado, eu estava lascado até hoje. Eu tinha mudado de ramo. Eu estava com 5 negócios ou 4, pronto. Tava mexendo com outra coisa. É isso Não é? aí. Sim, eu quero agradecer, né, a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Eu sei que fizeram com a boa vontade de relevar muitas bobagens que eu disse, ou coisas que não são tão ao pensamento de cada um, né, mas fui sincero naquilo que vivenciei e no que eu acredito que pode dar certo. Né? Mas a gente aqui está muito distante do centro de cavalos, que é o centro-sul, né? Principalmente o cavalo que a gente cria, mas temos o privilégio de ter uma posição diferenciada no que diz respeito ao marcha picada no manga-larga brasileiro. Né? Temos uma posição muito importante e se nós, criadores, continuarmos acertando, nós vamos ser cada vez mais importantes. Né? Claro que outros estados vão chegar igual, vão ter mais volume e tudo, mas nós continuaremos sendo importantes. E não busquem fazer o habitual de todo mundo. Busquem fazer o animal nessa linha que eu falei. Encontrem outro caminho para fazer isso, sem fazer o óbvio ululante que todo mundo está fazendo. Porque aí fica uma disputa financeira muito difícil de você caminhar. Muito obrigado a vocês também que me convidaram, viu? Muito grato, eu nunca tinha participado de uma conversa assim e fico muito honrado de estar aqui, de ter sido útil. Pio, queria aqui agradecer novamente sua presença ilustre aqui. Vou reforçar, reiterar, como eu sou seu fã 001, onde eu chego, falo da Tropa Cavalgada. E queria agradecer a todos aqui que fizeram esse podcast maravilhoso, nossos patrocinadores aí, Marcelo, Livrão, o senhor. Muito obrigado, viu? E vamos embora. A gente amanhã. Marcelinho está com sono ou o Inter está fechado? Não, tô tranquilo, tô de boa. Tá frio? Queria agradecer você e dizer que a marcha picada está num patamar hoje em dia devido à sua ajuda. Você Obrigado. foi uma das pessoas mais importantes para a gente estar onde está hoje em dia. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado. Pio, referendando tudo que eu já disse, né? Então já falamos muito. Eu acho que você foi o grande baluarte realmente para a marcha picada chegar onde está. Claro, muita gente contribuiu de maneira definitiva para dar força a isso tudo. Reiterar o convite que nós vamos fazer lá para o Liga no Agro, uma parte do programa lá na Cudelaria da Cavalgada. Te agradecer por estar aqui com nós três. Estamos produzindo esse podcast, que é mais uma aposta da gente em solidificar, em penetrar no mercado do manga larga machador, de uma maneira geral. E, enfim, próxima semana a gente tem podcast de novo, a gente não tem ainda o convidado, nós vamos anunciar já. E divulgar um pouco do que acontece em Pernambuco, né, dos criadores, né? Que a gente é tão pequenininho comparado com os outros, né, grandão. Mas a gente é grande, de qualidade. A gente é pequenininho, mas vamos embora. Mostrar que Pernambuco é forte também. Lembrando, né, que amanhã tem... Amanhã tem Liga no Agro, lá transmitido direto do Porto Ferreiro, né, 19h30. É isso, Obrigadão, um abração. Valeu.